Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 161. Não demorou muito para que algumas pessoas chegassem, e o mordomo já estava esperando na porta. Que bom que você está aqui. Vá até o armeiro e diga a Hitsu para forjar 2 armas. Minhas armas e as do irmão mais velho foram destruídas na batalha, Kawakaze ordenou diretamente. Eles Akumo realmente não estavam acostumados a ficar sem armas. Sim, respondeu o mordomo. Sem precisar de mais instruções, ele saiu prontamente para cumprir o pedido. Sensei, a esposa do sensei. Os 3 garotos Ami, que estavam esperando há muito tempo, vieram correndo cercando Kawakaze. Vocês todos cresceram, disse Kawakaze, dando tapinhas nas cabeças das 3 crianças, tomando cuidado para não deixar ninguém de fora. Enquanto eu estava fora, vocês praticaram bastante. Vocês praticavam ninjutsu médico com afinco? Perguntou Tsunade com um sorriso, olhando para Nagato. Antes de partir, ela havia lhes dado vários pergaminhos sobre ninjutsu médico. Sim. Nagato levantou as mãos, e a luz da técnica da palma mística brilhou em suas palmas. Nada mal, disse Tsunade, com os olhos cheios de admiração. Kawakaze também ficou impressionado com a aptidão natural de Nagato. Isso não se devia apenas ao Rinnegan. Eu consigo voar, sensei, disse Konan, sem querer ficar para trás. 2 asas de papel se abriram atrás dela enquanto ela flutuava graciosamente no ar. E Aiko, incapaz de demonstrar sua liberação de água, ficou de lado, observando seus 2 amigos se exibirem avidamente. Ele franziu a testa ligeiramente. Ok, vocês são incríveis, disse Kawakaze rindo. Entrem. Ele conduziu as crianças para dentro de casa. Tudo parecia tão familiar, e era somente ali que Kawakaze conseguia relaxar de verdade. Onde está Minato? Nagato perguntou, olhando ao redor e percebendo que alguém estava faltando. Você precisa mesmo perguntar? E Aiko murmurou, questionando a inteligência de Nagato. Haha, ele foi encontrar Kushina, disse Kawakaze. Enquanto isso, Navaki e Minato já haviam chegado à mansão do clã Senju. Após cumprimentarem Mito, os 4 jovens se reuniram. Misaki, você está se acostumando com a vida em casa ultimamente? Perguntou Navaki em tom generoso. Está muito bom. E a vovó Mito já está me ensinando Finjutsu, respondeu Misaki com um sorriso caloroso, sua energia mais radiante do que antes. Ela havia trocado de roupa, usando uma roupa nova que realçava o charme juvenil de uma jovem. Que bom. Eu estava com medo de que você não se acostumasse. Como está indo o Finjutsu? Navaki coçou a cabeça com um sorriso tímido. Ele não era muito talentoso em Finjutsu, o que considerava uma pena, considerando que sua avó era uma especialista renomada. Tudo bem. A vovó Mito sempre diz que eu sou talentosa, disse Misaki modestamente. Como membro do clã Uzumaki, ela tinha uma afinidade natural com Finjutsu e vinha progredindo rapidamente. Que incrível! A vovó não elogia as pessoas facilmente, disse Navaki, dando-lhe um tapinha brincalhão nas costas. Seu entusiasmo era contagiante. Não, Kushina é muito melhor do que eu, acrescentou Misaki. Seu tempo de aprendizado havia sido curto, então ela ainda não podia se comparar ao nível de habilidade de Kushina. Navaki, por que você nunca faz isso comigo? Kushina interrompeu com um tom desconfiado. Embora ela e Navaki fossem próximas, suas brigas frequentes muitas vezes resultavam em ambas serem repreendidas por Mito, sem exceção. Você? Esqueça. O tom de Navaki estava impregnado de desdém inconfundível. Navaki, como você pode dizer isso? Minato, ouvindo isso, ficou do lado de Kushina e até parou de se referir a Navaki como irmão por um momento. Qual o significado disso? O que há de errado com Kushina? E se Navaki achava Kushina tão incrível, que negócio isso lhe deixaria? Exatamente. O que há de errado comigo? Kushina interrompeu, e sua atitude se tornou presunçosa. Navaki não respondeu, mas deu um leve tapa em Misaki. Navaki, por que você me bateu? Perguntou Misaki, confusa. Ela era apenas uma espectadora. Seu tom era gentil e questionador enquanto olhava para Navaki com olhos grandes e lacrimejantes. Navaki não respondeu. Em vez disso, levantou-se e bateu em Kushina. Por que você me bateu? Kushina retrucou, dando-lhe um soco. Navaki agarrou a barriga, soltando um grito de dor. Viu? Essa é a diferença entre vocês dois. Minato cobriu o rosto com a mão. O contraste era óbvio demais. Kushina gaguejou lutando para responder. Não ligue para ele. Eu gosto de você do jeito que você é, disse Minato, dando um passo à frente para confortá-la. Ele sabia que sua ardente Kushina só poderia ser mimada por ele. Tis. Não venha chorar para mim se um dia você for morto, murmurou Navaki de lado, ainda atiçando as chamas. Haha, Misaki finalmente juntou as peças e caiu na gargalhada. Eles eram genuinamente engraçados. Irmã Misaki, vamos ignorá-lo, disse Kushina, olhando feio para Navaki e angariando apoio. Ok, vamos ignorá-lo, respondeu Misaki, olhando para Navaki com um sorriso. Você a ouviu. Misaki não vai mais falar com você, declarou Kushina, passando um braço em volta dos ombros de Misaki em uma demonstração de solidariedade. Eu ouvi vocês, disse Navaki, completamente imperturbável diante das táticas infantis deles. Os 4 conversavam alegremente, com Misaki apenas ouvindo. À medida que o céu escurecia gradualmente, era quase hora de comer. Um som alto e estrondoso veio de um estômago, e pareceu contagioso, pois os estômagos dos outros logo emitiram uma série de sons semelhantes. Tudo bem, voltarei em breve. Vocês vão juntos? Minato sentiu seu estômago roncar e de repente se lembrou de sua família. Claro que vamos. A vovó acabou de perguntar por que minha irmã não voltou, disse Navaki. Eu disse a ela que ela foi para o clã Ataque, e o rosto da vovó não parecia muito bem. Ela murmurou algo como, aquela garota, ponto. Ainda ansioso pela grande refeição no clã Ataque, Navaki concordou prontamente.
Eu também vou. Vou falar com a vovó Mito, disse Kushina animadamente e arrastou Misaki em direção ao quarto de Mito. Depois de um tempo, os 4 deixaram a mansão do clã Senju juntos e foram para o clã Ataque. Normalmente, quando Kushina ia à escola, Misaki ficava sozinha em casa e raramente saía. Ela sempre tinha medo de causar problemas para os outros, então só saía ocasionalmente, geralmente quando Kushina estava de férias. Minato raramente visitava o clã Senju sem a presença de Kushina, então Misaki nunca tinha estado no clã Ataque antes. Tudo bem se eu simplesmente aparecer assim? Perguntou Misaki hesitante. A ideia de ir lá na hora do jantar lhe pareceu abrupta. Tudo bem. O cunhado é muito generoso, respondeu Navaki despreocupadamente. Mas algumas pessoas não serão problema para o clã Ataque, contanto que minha irmã não jogue demais. O sensei não se importará, acrescentou Minato enquanto ele e Kushina caminhavam atrás da dupla. Ah, esqueci de te contar, a comida deles é deliciosa, disse Kushina, com os olhos brilhando. Ela não comia no clã Ataque há muito tempo. Misaki assentiu, mas não levou as palavras de Kushina a sério. Para ela, comer até a metade já era o suficiente. Essa era a diferença entre uma criança que havia passado por dificuldades e outra que não. Kushina, apesar de ter deixado sua terra natal, nunca havia passado por tais dificuldades. É logo ali na frente, disse Navaki, apontando para a enorme mansão. É enorme, exclamou Misaki, incapaz de esconder a surpresa. A visão da grande propriedade confirmou os rumores que ela ouvirá sobre o clã Ataque. A família Kawakazi-sama era realmente tão rica quanto se dizia. Achei que você não voltaria para o jantar. No refeitório do clã Ataque, Kawakazi já estava mastigando pés de porco. Haha, senti sua falta e do Kakashi, disse Minato com um sorriso irônico, caminhando até Nayuki e olhando para Kakashi. Você só fala. Por que não te vi chegar em casa primeiro? Respondeu Nayuki maliciosamente com um tom travesso, imitando os maneirismos de Kawakazi. Quando ele chegou em casa tinha sido uma criança tão boa e correta. Minato ficou instantaneamente silenciado, incapaz de responder. Vá se sentar, disse Nayuki, estendendo a mão para dar um tapinha na cabeça de Minato. Misaki também está aqui, disse Tsunade ao notar Misaki cumprimentando a todos nervosamente e depois se sentando. Navaki e Kushina cumprimentaram os mais velhos educadamente antes de se sentarem perto das 3 crianças. O grupo rapidamente começou a sussurrar entre si, já imerso na conversa. Misaki sentou-se ao lado de Tsunade, cumprimentou a todos suavemente e em seguida, abaixou a cabeça, evitando mais conversa. Os servos do clã Ataque prontamente trouxeram tigelas e hachis frescos. Navaki e Minato, sabendo que não tinham culpa, não perderam tempo em começar a comer. Sabiam perfeitamente que se não se enchessem imediatamente, poderiam ser chamados para servir saque mais tarde. Perto dali, Nagato e Aiko pareciam já estar meio cheios, enquanto Konan descascava camarões lentamente em seu próprio ritmo. Experimente isso, Tsunade ofereceu a Misaki um pedaço de carne de porco assada, certificando-se de que não estava muito gordurosa. Obrigada, irmã mais velha Tsunade. Misaki não se importava com carne gordurosa e quando deu uma mordida, os sucos ricos explodiram em sua boca, fazendo seus olhos brilharem. Está uma delícia. Coma mais, disse Tsunade com uma risada, claramente entretida pela expressão de alegria de Misaki. Venha, vamos beber primeiro. Hoje era uma ocasião festiva, e Sakumo levantou sua taça de sake em comemoração. Gole gole. A sala ecoava com o som unificado de todos terminando suas bebidas. Isso é confortável. Kawakazi limpou a boca saboreando o prato. Que vida boa era aquela! Lutando e matando o tempo todo. Que tipo de vida era essa? Enquanto o grupo trocava bebidas e risadas, a atmosfera à mesa foi se aquecendo aos poucos. O rosto de Tsunade ficou vermelho devido ao sake, e seu olhar se fixou em Misaki ao seu lado. Em Misaki, Tsunade via uma tênue sombra de sua própria infância, embora sua autopercepção estivesse longe de ser precisa. Se Navaki soubesse o que Tsunade estava pensando, teria refutado veementemente. Onde está a semelhança? Ele perguntava. Jogo? Violência? Vou te perguntar onde está a semelhança. Misaki, o que você acha de Konoha? Tsunade perguntou de repente, pegando Misaki desprevenida. O pedaço de carne na boca de Misaki ainda não havia sido engolido. Está muito bom. Eu gostei, respondeu ela rapidamente após engolir, sem saber a intenção de Tsunade. Então, que tal começar uma família em Konoha no futuro? A pergunta inesperada fez Misaki corar. Afinal, ela estava a apenas 2 anos da idade de se casar. Ainda não pensei nisso, respondeu Misaki timidamente, seus olhos se voltando para Navaki enquanto se perguntava por que Tsunade faria uma pergunta tão embaraçosa. O que você acha de Navaki? No momento em que Tsunade disse seu nome, as orelhas de Navaki se aguçaram, com toda a sua atenção agora voltada para a resposta de Misaki. Até as crianças mais novas pararam de comer, ouvindo ansiosamente a fofoca repentina. Navaki é muito gentil, disse Misaki suavemente, com o rosto ainda mais vermelho. A lembrança de Navaki salvando o se repetia em seus sonhos muitas vezes. Que bom, haha, disse Tsunade alegremente, dando um tapinha firme no ombro de Misaki. Em sua mente ela já havia decidido que Misaki era a cunhada perfeita. Ei. Navaki riu timidamente, seu sorriso se alargando. Olha sua cara de idiota. Kawakazi pegou um hashi e jogou nele, tirando-o do seu transe. Navaki não retrucou. Em vez disso, pegou o hashi, colocou-o de lado e continuou sorrindo como se nada tivesse acontecido. Sua felicidade era inconfundível. Ele olhou brevemente para Misaki e seu sorriso se alargou ainda mais. Era uma luta que valia a pena travar. Não importava o que os outros dissessem, Navaki havia encontrado sua futura noiva. Depois desse pequeno episódio, todos já tinham comido à vontade, exceto Kawakazi e alguns outros que ainda bebiam sake. Eventualmente até eles começaram a se sentir inseguros, e a refeição finalmente chegou ao fim. Ter muitos discípulos tinha suas vantagens. Kawakazi e Tsunade foram carregados de volta para seus quartos por alguns dos outros. Eu quero beber mais.
Tsunade murmurou com os olhos desfocados enquanto ela estendia a mão, como se imaginasse que ainda havia uma xícara em sua mão. Isso apagou completamente a ideia fugaz de Navaki de mandá-la para casa. Não fazia sentido. Naquele estado não fazia diferença se ela voltasse ou não. Pelo contrário, vê-la assim só faria sua avó se sentir pior, especialmente porque Tsunade planejava voltar no dia seguinte. Estou exausto, murmurou Navaki enquanto jogava Tsunade na cama sem cerimônia. Lidar com uma irmã mais velha embriagada não era tarefa fácil. O sensei não está melhor, disse Minato, colocando cuidadosamente Kawakaze, que já dormia, na cama. Um momento depois, roncos suaves encheram o quarto. Esqueça. Deixa pra lá, vamos, disse Navaki saindo na frente. Conan, o último a sair, fechou a porta silenciosamente atrás deles. Estamos voltando, anunciou Navaki, conduzindo Kushina e Misaki enquanto se preparavam para voltar para casa. Vou me despedir de você. Se não fosse por Kushina, Minato provavelmente teria dito apenas, vá em frente. Afinal, Navaki conhecia o caminho perfeitamente bem, e não era da natureza de Minato acompanhá-los desnecessariamente. Vocês voltem e descansem primeiro. Minato mandou os 3 embora. Quer se despedir de mim? Perguntou Navaki com um bufo, plenamente ciente do que Minato estava pensando. Ele conduziu Misaki à frente sem esperar por uma resposta. Vamos, disse Minato, ignorando o tom de Navaki. Em silêncio, pegou a mão de Kushina e caminhou com ela em direção à porta. Lembre-se de vir me encontrar amanhã, Kushina disse suavemente, seus dedos roçando levemente a palma de Minato. Certo, vou te encontrar depois que terminar o treinamento, respondeu Minato, com o coração acelerado pelo toque fugaz. Estarei esperando por você, disse Kushina com um sorriso doce. Sem seu temperamento explosivo de sempre, ela era inegavelmente linda. Por um breve momento, Minato ficou atordoado, cativado por ela. Depois de deixar a casa do clã Ataque, Minato relutantemente soltou a mão de Kushina e acenou em despedida. Ele ficou ali, observando até Kushina desaparecer de vista antes de finalmente se virar para casa. Ele não pretendia se incomodar com os 2 bêbados, Kawakaze e Tsunade. Em vez disso, foi para o quarto, pronto para encerrar a noite. Dentro do quarto, porém, Tsunade ainda se comportava como uma bêbada. Ela estava meio sentada na cama, com os olhos vidrados e desfocados, batendo repetidamente no peito de Kawakaze enquanto gritava por mais saquê. Kawakaze, por outro lado, dormia profundamente ao lado dela, aparentemente imperturbável pela comoção. Por fim, o barulho despertou Kawakaze de seu sono. Abrindo as pálpebras pesadas, ele viu Tsunade, cujo estado de desorientação a impedia de se acalmar. Que bagunça, murmurou Kawakaze com a força de vontade quase intacta. Sentou-se, ciente de que Tsunade não dormiria em paz a menos que bebesse mais. Vamos, vou te levar para beber um pouco, disse ele, cambaleando ao se levantar. Sua fala estava arrastada, e ele quase perdeu o equilíbrio ao ajudar Tsunade a descer da cama. Os efeitos do saque continuavam se intensificando, e ele quase caiu com ela. De alguma forma, conseguiram se manter em pé, embora ambos estivessem claramente instáveis. Kawakaze pensou que um banho poderia ajudá-lo a se sentir mais tranquilo, então decidiu levar Tsunade junto, esperando que ambos pudessem descansar um pouco depois. Apoiando um ao outro, os 2 bêbados cambalearam até o banheiro. O mordomo, percebendo o estado deles, discretamente moveu o posto de guarda para mais longe e desapareceu silenciosamente da área perto do banheiro, deixando-os com suas palhaçadas em particular. Capítulo 162. Bang! A porta do banheiro bateu quando Kawakaze a trancou por dentro. O clã Ataque, conhecido por sua grande família e imensa fortuna, também possuía um banheiro excepcionalmente espaçoso. Dentro, havia uma grande pia e um chuveiro separado. Onde está o saque? Murmurou Tsunade meio acordada e meio dormindo, estendendo a mão para pegá-lo. Porra, minha bunda, resmungou Kawakaze. Ajudou Tsunade a ir para o chuveiro e abriu a torneira com uma das mãos. Sem se preocupar com as próprias roupas molhadas, começou a despir Tsunade diretamente. Seus movimentos, normalmente precisos, estavam desajeitados hoje, provavelmente devido à embriaguez persistente. O que você está fazendo? Murmurou Tsunade, infeliz, tentando bloquear as mãos dele. Quando percebeu que não conseguia detê-lo, começou a revidar à sua maneira, tirando as roupas junto com ele. Enquanto brigavam, suas roupas se espalhavam lentamente pelo chão. A água fria do chuveiro caía sobre eles, lavando gradualmente a névoa da embriaguez. Kawakaze não conseguiu conter a respiração ao olhar para Tsunade, sua pele clara brilhando sob a água. Não importava quantas vezes a visse assim, um desejo primitivo sempre surgia dentro dele. Eu sabia que você não tinha boas intenções, comentou Tsunade com a voz carregada de irritação. Ajude-me a lavar as costas. Seu rosto ainda estava corado, embora os efeitos do saque tivessem diminuído significativamente. Arrastando um banquinho para perto, ela se sentou de costas para Kawakaze. Levando a mão para trás da cabeça, desamarrou seu grande rabo de cavalo, sacudindo-o para soltá-lo antes de passar as mãos no peito. Certo, respondeu Kawakaze sem hesitar. Ele desligou o chuveiro e observou as gotas de água escorrerem lentamente pelas costas dela, enquanto seu olhar traçava as curvas do seu corpo. Instintivamente sentiu uma agitação dentro de si. Kawakaze passou um pouco de sabonete líquido nas costas dela e começou a esfregá-lo com movimentos vigorosos. Logo, uma espessa camada de bolha se espalhou pelas costas de Tsunade. Ok, vamos trocar de posição, disse Kawakaze naturalmente depois de terminar de esfregar as costas de Tsunade.
Não precisa, eu mesma faço isso, respondeu Tsunade, totalmente ciente do que Kawakaze estava pensando. Estava escrito em seu rosto. Sem problemas, só uma questão de conveniência, Kawakaze murmurou incoerentemente enquanto se aproximava e começava a trabalhar. Ele deslizou as mãos por baixo dos braços dela, agarrando-a com firmeza no terreno elevado. Você consegue massagear direito? Perguntou Tsunade, torcendo o corpo levemente ao sentir as mãos dele trabalhando. Um rubor se intensificou em suas bochechas. Estou esfregando direitinho, não estou? Retrucou Kawakaze. Ele aplicou mais pressão, provocando um pequeno grito de surpresa em Tsunade. Bastardo, ela murmurou, empurrando a mão dele antes de se virar para encará-lo. O que você está olhando? Não sabe que não consegue ficar limpo sem esfregar com força? Argumentou Kawakaze descaradamente, embora sua voz revelasse uma leve falta de confiança. Sério? Brincou Tsunade, aproveitando a distração dele. Ela estalou os dedos rapidamente em um ponto vulnerável. Kawakaze sibilou em resposta. Não está limpo o suficiente? Tsunade lançou-lhe um olhar feio, esforçando-se para dizer mais alguma coisa. Você me forçou a fazer isso? Kawakaze rosnou, seus olhos ferozes enquanto ele segurava a cabeça dela e pressionava seus lábios nos dela. Tsunade choramingou, pega de surpresa. Suas mãos se agitaram nas costas dele antes de finalmente se agarrarem a ele. Ambos estavam ofegantes quando finalmente se separaram depois de um longo momento. Vamos tomar um banho, disse Kawakaze, pegando Tsunade em seus braços enquanto caminhava em direção à piscina viva. Tsunade envolveu os braços em volta do pescoço dele, lançando-lhe um olhar sedutor. Só um banho, murmurou com a voz suave e provocante. Seu hálito quente fazia cócegas na orelha dele enquanto falava. Eu ainda seria um homem se fosse esse o caso? Kawakaze respondeu, com um sorriso irônico se formando em seus lábios. Haha, riu Tsunade, segurando-se na borda da piscina enquanto Kawakaze chegava ao ponto. Os dois se moviam em perfeita harmonia, a água ondulando do centro da pia e espirrando suavemente ao redor deles. No dia seguinte, o sol já estava alto no céu. Kawakaze acordou e encontrou Tsunade ainda descansando profundamente em seus braços. Ele não conseguia se lembrar exatamente de quando finalmente adormecera, tendo sido uma noite de completa indulgência. Embora se sentisse um pouco fraco agora, Kawakaze sabia que era apenas uma ilusão. Ele ainda era o mesmo homem capaz de derrotar uma besta com cauda. Com cuidado, ele tirou o braço de debaixo do pescoço de Tsunade, levantou-se com cuidado, espreguiçou-se e pegou suas roupas limpas. Enquanto se vestia, olhou pela janela. Que dia lindo, ele murmurou. Depois de se lavar, Kawakaze foi até a sala de jantar e instruiu a cozinha a preparar uma refeição leve. Assim que tudo estava em ordem, ele retornou ao cômodo e beliscou levemente a bochecha de Tsunade para acordá-la. É tudo culpa sua por ficar acordada até tão tarde, resmungou Tsunade enquanto começava a se vestir, esquecendo momentaneamente o quanto estivera mais enérgica do que Kawakaze na noite anterior. Culpe-me, respondeu Kawakaze com um sorriso. Levante-se e tome café da manhã. Eu volto com você. Ele concordou prontamente, sentindo uma pontada de culpa por não ter visitado Mito Uzumaki. Afinal, ele havia levado a preciosa neta daquela mulher sem dizer uma palavra e lhe devia uma explicação. Certo, respondeu Tsunade. Um brilho de luz brilhou em seus olhos ao se lembrar da promessa que haviam feito há muito tempo. Depois que Tsunade terminou de se lavar, os dois se sentaram e tomaram café da manhã juntos. O mordomo logo chegou, trazendo uma variedade de presentes valiosos, conforme as instruções de Kawakaze. Desta vez, eles não poderiam vir de mãos vazias como na primeira visita. Observar a etiqueta adequada era essencial. Vamos, disse Kawakaze, pegando os presentes e gesticulando para Tsunade sair. Minha avó não se importaria com essas suas coisinhas, comentou Tsunade, embora seus passos rápidos revelassem seus verdadeiros sentimentos. Contanto que você goste deles, por mim, tudo bem, Kawakaze murmurou baixinho enquanto corria para alcançá-la. Ao passarem pelo dojo, notaram a geração mais jovem em treinamento. Minato, sempre zeloso como o irmão mais velho, guiava os outros. Com o sensei ausente, ele fez o possível para instruir o grupo. Minato é um bom garoto, disse Tsunade com um aceno de cabeça, observando a cena. Comparado a Kawakaze, Minato era muito mais confiável como sensei. Isso mesmo, sem mencionar de quem ele é discípulo, brincou Kawakaze, tentando se gabar sem perceber o quanto sua imagem já havia se deteriorado. Você é tão descarada. Você venceu, disse Tsunade com um tom exasperado. Ela não conseguia deixar de se perguntar quando havia ficado cega o suficiente para se apaixonar por alguém tão descarado. Haha, Kawakaze riu, interpretando isso como um elogio. Caminhando tranquilamente pela trilha, eles admiraram a próspera Konogakakure. Ambos sentiram satisfação ao saber que haviam contribuído para garantir que a guerra não chegasse à vila. Ao chegarem à mansão Senju, Kawakaze se viu estranhamente nervoso. O comportamento despreocupado que demonstrara em sua primeira visita havia desaparecido. Então é isso que aconteceu com você, disse Tsunade, com os lábios se curvando em um sorriso fraco. Era a primeira vez que ela via Kawakaze tão inquieto. Vamos entrar. Kawakaze respirou fundo, ensaiando mentalmente o que iria dizer. Tsunade empurrou a porta e Kawakaze rapidamente a seguiu, caminhando ao lado dela. Irmã, você voltou. A vovó perguntou por você a manhã toda. Navaki e Misaki, que estavam treinando nas proximidades, correram assim que viram Tsunade. Irmã Tsunade, Lord Kawakaze Misaki cumprimentou educadamente. Você pode me chamar de irmão no futuro, disse Kawakaze com um sorriso caloroso. Certo, Misaki concordou prontamente, não mais tão tímida quanto na noite anterior. Vocês dois vão na frente e treinem. Eu vou encontrar a vovó, disse Tsunade, despedindo-se deles antes de guiar Kawakaze em direção a Mito Uzumaki. A vovó está na sala de estar, gritou a voz de Navaki à distância. Eu sei, respondeu Tsunade sem olhar para trás, continuando a caminhar com determinação. Virando uma esquina, ela se dirigiu para a sala de estar. Inicialmente, ela pensou que a avó estaria no quarto.
Afinal, como princesa, a avó não gostava de sair com frequência e ainda tinha preocupações internas significativas para lidar. Capítulo 163. Ah, que visitante raro. Se não é minha neta mais velha. Assim que Tsunade e Kavakazi entraram na sala de estar, eles viram Mito pousar sua xícara de chá e cumprimentá-los calorosamente. Vovó, cheguei, disse Tsunade, coçando a cabeça desajeitadamente antes de trotar até Mito. Agachou-se ao lado dela e segurou sua mão. De uma perspectiva externa, os dois pareciam ter a mesma idade. Mito até parecia um pouco mais novo. Kavakazi observou a cena afetuosa entre Tsunade e sua avó, achando-a estranhamente surreal. É tudo culpa dele, disse Tsunade, apontando acusadoramente para Kavakazi, enquanto ainda segurava a mão de Mito com a outra. Ele insistiu em me arrastar para beber saquê. Senão, eu teria voltado mais cedo. Culpe-me, a culpa é toda minha, disse Kavakazi, deixando de lado os presentes que carregava enquanto se aproximava para assumir a responsabilidade. E homens não servem para nada, disse Mito, olhando para as duas. Ela se livrou da mão de Tsunade e pegou sua xícara de chá novamente, deixando as duas paradas sem jeito, sem saber como proceder. Tsunade hesitou, imaginando se sua avó estava realmente chateada. Mostre-me o selo, disse Mito de repente com um tom sério. Um leve sorriso surgiu em seus lábios enquanto ela os observava. Que selo? Tsunade perguntou momentaneamente confusa. O que você acha? Respondeu Mito, lançando-lhe um olhar penetrante. Tsunade rapidamente recobrou a razão. Ela arregaçou a manga para expor o braço, revelando o selo dos 8 trigramas claramente visível gravado em sua pele. Mito colocou a mão sobre o selo, sentindo cuidadosamente sua condição. Dentro de Tsunade, Shei se mexeu, inquieto. Sentir a presença avassaladora da Nove Caudas foi o suficiente para fazê-lo tremer de medo. Agora, até mesmo o menor traço de chakra da Nove Caudas parecia estar vindo em sua direção. Não mexa comigo, irmã mais velha. Eu não quero vê-lo, murmurou Shei, mal terminando de falar quando viu uma raposa enorme sentada em frente à porta da prisão. Bug, você também está selado. Mesmo com apenas um traço de chakra presente, o olhar condescendente do Nove Caudas permaneceu inabalável. Para a raposa, olhar para Shei era como olhar para uma formiga. Não é da sua conta. Você também está selado. Somos mais ou menos iguais, retrucou Shei, sua natureza teimosa se recusando a recuar. Os olhos do Nove Caudas se contraíram com visível irritação. Aquele inseto maldito tinha escolhido o nervo errado para cutucar. Naquela época, aquele homem disse, Nove Caudas, seu poder é muito grande, então devo selá-lo. Com apenas uma mão, aquele homem o capturou e selou, deixando uma cicatriz incurável em seu orgulho. A lembrança de ter sido sufocado e subjugado ainda estava fresca, e a sensação sufocante persistia até hoje. Morra, inseto. Eu quero te matar, rosnou Nove Caudas, atacando a porta da prisão num acesso de raiva. Aterrorizado, Shei esqueceu momentaneamente que a Kibi não poderia machucá-lo em seu estado atual. Você me assustou muito, disse Shei com um profundo suspiro de alívio quando a Kyuubi desapareceu abruptamente no meio do salto. Naquele momento, a mão de Mito se retirou do braço de Tsunade. O controle do selo não é ruim, comentou Mito calmamente. Ei, é isso mesmo. Você mesma me ensinou, disse Tsunade com um sorriso enquanto se levantava e se sentava na cadeira abaixo de Mito. No fundo, ela se sentia segura. A vovó ainda se importa comigo, garantindo que meu selo seja forte o suficiente para me manter segura. Pare de ser tão atrevido e preste atenção quando tiver filhos no futuro. O selo ficará muito enfraquecido, disse Mito friamente. O comentário pegou Tsunade no meio de um gole de água, fazendo-a engasgar. Tosse, tosse. Eu sei, vovó, respondeu Tsunade, dando tapinhas no peito enquanto assentia com a cabeça baixa. O que quer que estivesse passando pela sua cabeça, ela guardou para si. Kavakazi, por outro lado, sabia disso há muito tempo. Uma coisa era certa, se alguém ousasse perturbar Tsunade durante o parto, haveria apenas 3 palavras para descrever seu destino: morrer. Kavakazi, o que te traz aqui hoje? Perguntou Mito casualmente, tomando seu chá com graciosa compostura. Seu comportamento refinado só serviu para destacar o contraste com Tsunade, que estava a quilômetros de distância de qualquer coisa parecida com elegância. Lady Mito, vim visitá-la especialmente hoje, disse Kavakazi em tom formal. Ele havia considerado chamá-la de vovó, mas a culpa o impediu. Além disso, Mito parecia jovem demais para o título. Sou uma senhora idosa que nunca sai de casa. Por que você iria querer me visitar? Perguntou Mito, fingindo ignorância, enquanto Tsunade permanecia em silêncio, claramente esperando o desenrolar da inevitável conversa. Bem, gaguejou Kavakazi, procurando as palavras que havia ensaiado antes. Sua mente ficou em branco. O que Mito provocou, visivelmente entretida com a estranheza dele. Seu comportamento envergonhado só a divertia ainda mais. Vai lá, disse Tsunade, impaciente. Vê-lo enrolar daquele jeito era frustrante. Será que ela deveria intervir e dizer isso ela mesma? Kavakazi finalmente criou coragem para falar. Vovó, Tsunade e eu nos amamos e já ficamos juntos. As palavras saíram todas de uma vez enquanto ele se esforçava para chamá-la de vovó independentemente de parecer apropriado ou não. Dizer essas palavras foi como sobreviver a uma grande calamidade. Tanto em sua vida passada quanto na presente, foi como conhecer seus sogros pela primeira vez. Toda a sua preparação mental para manter a calma se desfez em pó. Ah, e depois? A resposta indiferente de Mito deixou Kavakazi completamente perdido. Será que ela estava mesmo tão calma? Até mesmo um toque de surpresa teria sido melhor. Quero me casar com ela, declarou Kavakazi, com a voz firme enquanto esticava o pescoço. Aquela altura não fazia diferença para ele, era melhor ir em frente.
Ele presumiu que Mito não aprovava totalmente o relacionamento deles e se preparou para o pior. Se chegasse a hora, ele teria que voltar um dia com netos. Ótimo, eu estava esperando ouvir você dizer isso. Mito bateu a mão na mesa enquanto se levantava, fazendo com que a água do seu copo derramasse. Hashirama, seu desgraçado, pensou ela. Viu? O jogador que você criou finalmente está sendo procurado. Não se preocupe, está tudo nas minhas mãos agora, hahaha. Não tenho objeções, contanto que você seja bom com Tsunade no futuro, ela acrescentou firmemente. Ah! Exclamou Kawakaze, surpreso com o contraste repentino e gritante no tom de Mito. A diferença era gritante, deixando-o momentaneamente perplexo. Vovó, você nem perguntou se eu queria, interrompeu Tsunade, fazendo beicinho. Sua avó concordou rápido demais. Dizem que as coisas que acontecem com muita facilidade não são valorizadas, ela pensou com a irritação aumentando. Você está praticamente morrendo de vontade de morar na casa dele, então por que perguntar? Respondeu Mito, com um tom áspero. Além disso, você sabe que tipo de pessoa você é, não é? Você tem sorte de ter alguém, e ainda assim está sendo exigente? As palavras de Mito atingiram duramente, cada uma delas como um golpe no coração já frágil de Tsunade. Então é assim que eu pareço aos olhos da minha avó, pensou Tsunade, amargamente. Aquela preocupação que ela demonstrou antes devia ser falsa. Hahaha. Kawakaze passou por treinamento profissional para suprimir o riso quando necessário, mas, dessa vez, ele realmente não conseguiu contê-lo. O som de sua risada era insuportavelmente irritante para os ouvidos de Tsunade. O que é tão engraçado? Bang! A risada de Kawakaze parou abruptamente quando um grande galo se formou em sua cabeça. Eu não aceito devoluções, disse Mito, imediatamente expressando os pensamentos não ditos de Kawakaze ao perceber o olhar em seus olhos. Como ele ousa? Ele quer devolvê-lo, disse Tsunade, com a raiva à flor da pele. Você tem coragem? Ela perguntou, apertando a mão direita com força, e o som dos nós dos dedos rangendo ameaçadoramente. Como pode ser? É impossível, respondeu Kawakaze, forçando um sorriso tão forçado que parecia que estava prestes a chorar. Sua expressão lamentável era inconfundível. É mais ou menos isso, disse Tsunade, recostando-se na cadeira, parecendo satisfeita. Mito, observando a conversa, balançou a cabeça levemente. Felizmente, esse idiota causou isso a si mesmo. Caso contrário, ela poderia ter realmente estragado tudo. Kawakaze, eu aceito esses presentes seus, disse Mito, com um tom caloroso e gentil, acompanhado de um sorriso suave. Seremos uma família de agora em diante, então não deixe de nos visitar com frequência. Certo, vovó, respondeu Kawakaze. A primeira palavra pareceu um avanço, e a segunda veio sem esforço, como se uma barreira psicológica finalmente tivesse desmoronado. Capítulo 164. Ao meio-dia, Kawakaze ficou na casa do Senju para jantar. Mito sentou-se à cabeceira da mesa com Kawakaze, Tsunade, Navaki e Misaki sentados ao seu redor. Se Kushina não estivesse na escola, Minato também teria se juntado a eles. Ultimamente, o garoto tinha se tornado atrevido o suficiente para encarar vir buscar comida como algo sem importância. Ele até a chamava de vovó Mito para o deleite dela. Cunhado, posso ir até sua loja comprar uma coisa? Perguntou Navaki, sem mais vergonha de se dirigir a Kawakaze dessa forma na frente de Mito. O que você precisa? Respondeu Kawakaze dando uma mordida casual no camarão que Tsunade havia descascado para ele. O sabor era excepcionalmente bom. Misaki acabou de começar seu treinamento, então eu quero comprar uma kunai ou algo assim para ela. Todo mundo em Konoha sabe que a oficina de armas Ataque fabrica as melhores armas. Olha, disse Navaki, indo direto ao ponto enquanto tentava aproveitar a conexão. Vá buscá-lo. Diga a eles que eu mandei você ir, disse Kawakaze sem hesitar, como se algumas peças de equipamento ninja não significassem nada para ele. Eu sabia que você era o melhor cunhado do mundo, disse Navaki, sorrindo largamente antes de se virar para Misaki. Depois que comermos, vou te levar para escolher alguns equipamentos ninjas. Qualquer um que assistisse poderia pensar que Navaki estava pagando do próprio bolso. Sua audácia em tentar impressionar Misaki com os recursos de Kawakaze foi impressionante. Obrigado, irmão Kawakaze, disse Misaki educadamente, ignorando Navaki completamente. Mito observava com satisfação. É assim que uma jovem de família respeitável deve agir, pensou. Alguém nesta casa precisa dar um bom exemplo, ou todos acabarão tão imprudentes quanto aquele Hashirama vagabundo. De nada. Pegue o que quiser, disse Kawakaze, demonstrando ainda mais generosidade com Misaki do que com Navaki. Você pode praticar com a Navaki primeiro, acrescentou Tsunade, já planejando. E depois, eu te ensino. Se você tem o que é preciso para ser um ninja da medicina, eu vou garantir que você seja treinado adequadamente. Sim, eu sei, Misaki respondeu obedientemente, assentindo enquanto lentamente voltava a comer sua refeição. Quais são seus planos para esta tarde? Perguntou Mito casualmente, sem insinuar nada mais profundo. Planejamos visitar os Uchihas, respondeu Kawakaze sem rodeios. Não havia nada a esconder, não era algo para se envergonhar. Quanto ao Kiruzen Sarutobi poderia pensar, Kawakaze não se importava muito. Ouvi dizer que eles contribuíram muito no campo de batalha, comentou Mito. É bom ir dar uma olhada. Ela fez uma breve pausa, provavelmente refletindo sobre o complexo relacionamento de amor e rivalidade entre Hashirama e Madara, antes de continuar. Respondeu Kawakaze simplesmente. Ele sabia que Mito não era do tipo que se envolvia em conflitos desnecessários. Depois de terminarem a refeição, Navaki conduziu Misaki ansiosamente para fora, animado com a ida à oficina.
Kawakaze e Tsunade ficaram um pouco mais para conversar com Mito antes de irem embora. Assim que saíram, seguiram em direção ao território do clã Uchiha. Kawakaze naturalmente pegou a mão de Tsunade, e a visão dos dois caminhando juntos rapidamente chamou a atenção dos transeuntes. Eles formavam um casal impressionante e de vez em quando, conhecidos do mundo ninja paravam para cumprimentá-los. O relacionamento deles não era segredo, na verdade era tão conhecido quanto qualquer outro casal notável em Konoha. Depois de atravessar várias ruas e entrar em um beco mais tranquilo, Kawakaze sentiu algo incomum. Alguém está nos seguindo, ele observou calmamente. Anbu? Tsunade perguntou rapidamente juntando os pedaços da situação. Eles não se sentem mais confortáveis com você, disse Kawakaze, sem surpresa. Por mais que Hiruzen admirasse Tsunade, ele jamais a deixaria assumir o controle total. Não era o seu jeito. O que devemos fazer? Tsunade perguntou, embora a ideia de machucar seu sensei nunca tivesse passado por sua cabeça. Se eles querem seguir, deixe-os, disse Kawakaze com um leve sorriso irônico se formando nos lábios. Deixe-os apenas assistir. O que eles podem realmente fazer a respeito? Os dois continuaram caminhando em ritmo constante, até finalmente chegarem aos limites do território do clã Uchiha. Lady Tsunade e Lord Kawakaze cumprimentaram dois ninjas Uchiha, avançando para bloquear seu caminho. Seu tom era educado e respeitoso, reconhecendo quem estava diante deles. O Fugaku está aqui. Viemos vê-lo, disse Kawakaze calmamente, sem demonstrar desagrado. Ele entendia que aquilo era simplesmente parte do dever deles. Por favor, espere um momento. Vou informá-lo. Vá em frente. O ninja Uchiha desapareceu rapidamente e logo retornou, guiando os dois em direção à residência de Fugaku Uchiha. Atrás deles, o Anbu que estava seguindo Tsunade e Kawakaze se virou silenciosamente para relatar. Escritório do Hokage. Lorde III, Lord Kawakaze Atake e Lady Tsunade entraram no território Uchiha, relatou Anbu, ajoelhando-se diante da mesa. Sim, eu sei, respondeu Hiruzen, largando o cachimbo. O Anbu saiu prontamente da sala. Hiruzen, Kawakaze está no centro das atenções agora. Precisamos agir com cautela, disse Omura, quebrando o silêncio. Surpreendentemente, Koharu estava ausente da discussão. Ei, Hiruzen riu secamente. Com o semideus Ans morto, o terceiro Kazekage destruído e o Tsuchikage derrotado, ele está muito além de simplesmente estar sob os holofotes. Ele nem me vê mais como digno de respeito. Hiruzen bateu a mão na mesa, fazendo Omura estremecer. Tsunade deveria assumir depois que seu tempo acabasse, daqui a décadas. Mas agora, parece que eles não estão dispostos a esperar tanto tempo. O comentário de Omura tocou em algo sensível, fazendo com que Hiruzen franzisse a testa. Vou ver o que eles podem fazer, disse Hiruzen, esfregando as têmporas como se quisesse afastar a pressão crescente. O clã Atake era um espinho inegável em seu pé, poderoso, mas com uma população escassa, o que os tornava um elemento imprevisível. Para complicar ainda mais, os irmãos Atake haviam retornado do campo de batalha como heróis celebrados. Agir abertamente contra eles estava fora de cogitação. Qualquer ação desse tipo exigiria um preço alto, um preço que ele não ousava cogitar. A ideia de outras grandes potências zombando de sua queda só tornava a situação ainda mais insuportável. Naquele momento, Hiruzen não pôde deixar de se lembrar dos dias de Danzo. Naquela época, tais assuntos não eram com os quais ele deveria se preocupar. Ai, pode ir. Eu quero ficar sozinho. Hiruzen mandou Omura embora, incerto sobre seus próprios pensamentos. A fumaça no escritório se adensou, formando pesadas espirais no ar. Enquanto isso, Kawakaze e Tsunade foram escoltados diretamente para a residência de Fugaku, uma casa que originalmente pertencera ao seu tio. Agora herdada por Fugaku, a casa havia se tornado um refúgio tranquilo. Fugaku havia escolhido deliberadamente um quarto diferente daquele em que Kawakaze se hospedara em sua última visita. Queria evitar trazer à tona quaisquer lembranças desagradáveis. Os três sentaram-se juntos. Fugaku, com o rosto ainda pálido, serviu chá para Kawakaze e Tsunade com as próprias mãos. No entanto, ao abrir a boca, nenhuma palavra saiu. Fugaku se viu perdido. Subitamente impelido ao papel de chefe do clã, ele não estava preparado para tamanha responsabilidade. Havia muito a aprender, e a pessoa que o protegera das tempestades da vida havia partido. Quando o olhar de Fugaku ficou vago, Kawakaze quebrou o silêncio. Seu Sharingan evoluiu? Apenas uma frase trouxe Fugaku de volta à realidade. Fugaku assentiu sem esconder a verdade. Como ele desejava poder trocar aqueles olhos para trazer seu tio de volta. O desejo de lutar contra Kawakaze havia desaparecido completamente. As circunstâncias haviam mudado, assim como sua perspectiva. Precisa que eu dê uma olhada? Perguntou Tsunade. No caminho, ele já havia explicado algumas das desvantagens do Manjeki para Tsunade. Não, eu conheço meu próprio corpo muito bem. Não há mais perigo, respondeu Fugaku, sorrindo educadamente enquanto recusava a oferta silenciosa de Tsunade. Ele sabia que sua fraqueza não era física. Só o tempo poderia curar as feridas que carregava. Capítulo 165. Uma pessoa não pode ser ressuscitada dos mortos, e você deve continuar e viver pelos dois, disse Kawakaze, tentando confortar Fugaku, que agora carregava um pesado fardo sobre os ombros. Com base em suas ações na história original, Fugaku não havia se mostrado um líder de clã qualificado. Comparado ao tio, faltava-lhe a astúcia e a determinação necessárias para a liderança. Eu sei, respondeu Fugaku, tomando um gole de chá. Seu tom era carregado por um desânimo inexprimível. Você não veio só para me ver hoje, veio? Felizmente, a inteligência de Fugaku estava intacta. Ele percebeu que Kawakaze e Tsunade tinham mais a dizer. Os Uchiha estão se aproximando demais de nós, e você acabou de assumir o papel de chefe do clã. Kawakaze começou sem rodeios, sem se preocupar em suavizar as palavras. Receio que a situação se torne ainda mais difícil. Você precisa estabilizar o clã primeiro. Farei o meu melhor, respondeu Fugaku, embora o desafio fosse claro.
Desde que meu tio foi embora, algumas pessoas começaram a aparecer. Fugaku ainda era muito jovem, e alguns anciões do clã já estavam tentando manipular seu pensamento. Você já tem poder suficiente. Precisa ser firme quando for preciso, disse Kawakaze sem rodeios. E se o clã ficar instável e fatores externos intervirem novamente? Kawakaze analisou a situação com clareza, confiando que Fugaku tiraria as conclusões corretas. Seria absurdo possuir o Mangekyou Sharingan e ainda ser controlado por um grupo de manipuladores anciões. Tenho medo de provocar a insatisfação do clã, admitiu Fugaku com um suspiro. Ele hesitou em ofender alguém, sabendo que poderia acabar pagando o preço. E quem se importa com a sua insatisfação? Quem vai realizar o último desejo do seu tio? Perguntou Kawakaze, olhando-o nos olhos. Esse garoto realmente não entendia. Preso entre a cruz e a espada? Ele vai acabar sendo nada mais do que um fantoche do chefe do clã. Fugaku hesitou, mas rapidamente se recompôs. Certo, lidarei com eles o mais rápido possível. Fugaku lembrou-se do último esforço do tio antes de morrer. Não importava o que acontecesse, ele não poderia decepcioná-lo. Quanto aos mais velhos, se não conseguiam enxergar a situação com clareza, não podiam culpá-lo por ser implacável. Kawakaze relaxou um pouco ao ver o brilho de intenção assassina nos olhos de Fugaku. Ótimo. Se ele não conseguir ser firme agora, uma vez que os Uchiha se dividirem em facções, ninguém poderá salvá-los de conflitos internos e externos. Sem mencionar que não poderia ajudar Tsunade. A Anbu já estava nos observando quando chegamos hoje. Você precisa ser mais cuidadoso hoje em dia, para que ninguém possa te criticar, alertou Kawakaze, pressionando deliberadamente para garantir que Fugaku não se tornasse complacente. Hiruzen nunca se esqueceu do clã Uchiha. Tsunade ouviu em silêncio, deixando esses assuntos para Kawakaze. Ela se sentiu mais tranquila sabendo que ele estava cuidando deles. Eles realmente se prepararam tão bem? Fugaku franziu a testa, lutando para acreditar. Afinal, Tsunade fora discípula de Hiruzen. Você subestima o desejo dele por poder, zombou Kawakaze. As ações de Hiruzen Sarutobi nunca foram inteiramente em benefício da vila. Enquanto a vila crescia sob sua liderança, o clã Sarutobi também crescia, experimentando rápido desenvolvimento enquanto outros clãs importantes definhavam. Na história original, o clã Iga não produziu figuras significativas, e o clã Uchiha foi até mesmo aniquilado. Ninguém poderia argumentar de forma convincente que Hiruzen não teve participação nesses resultados. Em contraste, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, a equipe solo de liberação de fogo do clã Sarutobi surpreendeu muitos fãs de Naruto. Quanta exploração seria necessária para produzir tais resultados? O sensei realmente não serve mais para permanecer nessa posição, disse Tsunade, sua perspectiva sobre Hiruzen se aguçando gradualmente. Ela entendia que todos tinham motivações egoístas, mas entender não significava concordar. Felizmente, o clã Senju havia sido dissolvido por ordem de Tobirama, que pouco tinha a ver com Hiruzen. Caso contrário, até mesmo o respeito que ela ainda nutria por ele teria sido perdido. O Uchiha continuará a apoiá-lo. Há algo mais que eu possa fazer? Perguntou Fugaku, inabalável em sua determinação de seguir o caminho do tio. Ele voluntariamente tomou a iniciativa de oferecer ajuda a Kawakaze. Na verdade, preciso da sua ajuda em algo, respondeu Kawakaze. Ele não tratava Fugaku como um subordinado. O relacionamento entre eles ainda era de cooperação relativamente igualitária. Com seu Mangekyou Sharingan, Fugaku já era considerado um combatente de alto nível. Fale, disse Fugaku, observando Kawakaze atentamente, esperando que ele continuasse. Nesta guerra, os 3 Kages do País do Vento, da Terra e do Relâmpago lutaram. Apenas o nosso senhor Okage permaneceu na vila e nem sequer pisou na linha de frente. Com tantos mortos e feridos, ele não pode achar que não é responsável, afirmou Kawakaze incisivamente, garantindo que Fugaku captasse as implicações mais profundas de suas palavras. Então, é natural que alguém na aldeia fique insatisfeito, respondeu Fugaku, seguindo a linha de pensamento de Kawakaze e entendendo o subtexto. Enviarei secretamente alguém para trazer esse assunto à tona. Ótimo, deixo isso com você, disse Kawakaze com um sorriso. Ele acreditava firmemente no poder da opinião pública, uma força que tinha grande influência em qualquer época. Essa atitude era apenas um aperitivo. Seu verdadeiro objetivo era ver Tsunade suceder Hiruzen como a 4ª Hokage. Não se preocupe. É só uma questão de palavras, disse Fugaku despreocupadamente, embora levasse o assunto a sério. Ele não iria relaxar quando se tratasse de ajudar Tsunade a ascender ao poder. O ferimento no Jinchuriki do 4 Caudas, esse era o poder do Mangekyou, não era? Perguntou Kawakaze, incapaz de esconder sua curiosidade agora que o assunto estava resolvido. A habilidade Mangekyou de Fugaku nunca havia sido revelada na obra original, deixando Kawakaze intrigado. Sim, o movimento que libera as chamas negras se chama Amaterasu, disse Fugaku sem hesitar, revelando a informação aos dois à sua frente. É um movimento muito poderoso, comentou Kawakaze, embora não estivesse surpreso. Ele não tinha intenção de perguntar sobre os outros jutsus. Seria inapropriado perguntar sobre o trunfo de Fugaku, algo que poderia facilmente prejudicar a relação entre eles se fosse manuseado de forma descuidada. Não posso usá-lo com muita frequência. Já notei uma ligeira diminuição na visão do meu olho esquerdo, admitiu Fugaku. Sua observação aguçada permitiu-lhe identificar rapidamente as desvantagens do Mangekyou após usá-lo apenas uma vez. O uso excessivo levaria inevitavelmente à cegueira. Use com cautela. Talvez Tsunade possa encontrar uma solução no futuro, disse Kawakaze. Embora tranquilizasse, não estava muito confiante.
mesmo ele ainda não ousara experimentar as células de Hashirama. Então esperarei por boas notícias da lei de Tsunade, respondeu Fugaku, embora achasse que Kawakaze estava apenas sendo otimista. As consequências do Manjiki, o ápice do poder do clã Uchiha, não poderiam ser resolvidas tão facilmente. Tsunade, de repente se sentindo envolvida na conversa, percebeu que não podia se dar ao luxo de manchar sua imagem diante de Kawakaze. Só conseguiu dar um sorriso educado para Fugaku. Depois de um pouco de conversa fiada, Kawakaze e Tsunade se levantaram para se despedir. Fugaku os escoltou até a borda do território do clã. Como já estavam sendo vigiados, não via sentido em evitá-los. Independentemente do que fizesse ou não, Hiruzen continuaria a perseguir o clã Uchiha. Estamos indo embora. Vamos nos encontrar de novo algum dia, disse Kawakaze enquanto acenava em despedida. Pegando a mão de Tsunade, ele a levou embora. Fugaku observou os dois se distanciarem cada vez mais antes de retornarem para o terreno do clã. Diga Midori para vir me ver, Fugaku instruiu um dos membros do clã próximo. Sim, chefe do clã, foi a resposta rápida. Fugaku voltou para casa sozinho, seu comportamento já demonstrando sinais de um verdadeiro chefe de clã. Vamos para o hospital. Ainda é cedo, disse Tsunade. Com a guerra, a pesquisa sobre as células de Hashirama estava suspensa há muito tempo, e ela queria verificar o progresso. Certo, respondeu Kawakaze. Assim que as palavras saíram de seus lábios, os dois desapareceram do local. A marca da técnica do deus voador do trovão nunca desapareceu, tornando-a uma ferramenta extremamente útil. Tsunade já estava acostumada à sensação de teletransporte e apareceu na sala de pesquisas sem o menor desconforto. Soltando a mão de Kawakaze, ela examinou o quarto. Ainda estava impecável, sugerindo que Nagato o limpava regularmente. Vestindo seu jaleco branco, Tsunade se virou para parar Kawakaze, que estava prestes a segui-la até o laboratório. Você só fica aqui. Então está bem, concordou Kawakaze, relutante. Ele havia considerado discutir, mas achou melhor não. Não adiantava, ele não seria de nenhuma ajuda lá dentro, de qualquer forma. Quando ele notou o olhar travesso nos olhos de Tsunade, ele abandonou qualquer pensamento impraticável e obedeceu. É mais ou menos isso. Espere aqui como um bom menino, e eu te darei alguns doces, provocou Tsunade, sorrindo enquanto cutucava o queixo de Kawakaze com o dedo de brincadeira, antes de se virar para entrar no laboratório. Hehe, Kawakaze riu baixinho, o amor brilhando em seus olhos enquanto a observava partir. Kawakaze encontrou um lugar confortável no sofá e deitou-se, observando Tsunade trabalhar ativamente dentro do laboratório. Desde que obteve o sangue de Kawakaze, Tsunade vinha conduzindo experimentos de fusão celular. Ambas as células exibiam altos níveis de atividade fagocítica, e a maioria era destruída no processo de engolfamento mútuo. As que se fundiam não sobreviviam por muito tempo, frequentemente assumindo formas estranhas e mutantes. Tsunade especulou que se esses tipos de células fossem integrados ao corpo de Kawakaze, mesmo que ele sobrevivesse, havia uma grande probabilidade de ele se transformar em um monstro. Ela não estava disposta a correr esse risco com o noivo. Determinada, ela fez inúmeras melhorias e continuou seus experimentos usando vários métodos antes da batalha. 10 placas de Petri haviam sido preparadas e agora era hora de ver os resultados. Ela se perguntou se haveria alguma surpresa. Cuidadosamente, Tsunade retirou as placas de Petri de seu recipiente especial. Com ansiedade, abriu-as uma a uma. Os 3 primeiros foram falhas, como esperado, contendo apenas combinações não formadas de células mortas. Foi só na 4ª placa de Petri que ela descobriu algo notável. Os 2 tipos de células ali dentro estavam em claro estado de simbiose. Foi um pequeno sucesso, mas ainda longe de seu objetivo final. Quando Tsunade abriu o 5º prato, seus olhos brilharam. Dentro, havia um dedo totalmente formado. Ao examiná-lo mais de perto, ela percebeu que era extremamente ativo e cheio de vitalidade. Incapaz de conter a empolgação, ela quis compartilhar essa grande descoberta com Kawakaze. Kawakaze, venha dar uma olhada, ela gritou, seu entusiasmo superando qualquer preocupação com possíveis interrupções. Ao ouvir sua excitação, Kawakaze rapidamente se levantou e se juntou a ela. Funcionou? Era impossível não notar a surpresa em sua voz. Ainda não foi um sucesso completo. Ainda preciso observar a estabilidade deste dedo, respondeu Tsunade, forçando-se a manter a calma e uma postura profissional. Se tudo estiver certo, podemos prosseguir com o experimento ao vivo. Você é incrível, disse Kawakaze, sorrindo enquanto segurava seu rosto e a beijava. Não mexa comigo. Ainda não terminei de examiná-lo, Tsunade o repreendeu, empurrando de brincadeira e fingindo limpar a boca com desgosto fingido. Ei, tudo bem, olhe só, disse Kawakaze, encarando a reação dela com naturalidade e ficando quieto ao lado, como um bom menino. Tsunade começou a abrir as placas de Petri restantes, uma por uma. Infelizmente, apenas aquela única placa havia apresentado um resultado positivo. Parecia que as chances de fusão celular ainda eram incrivelmente baixas. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Já está muito bom, disse Kawakaze, notando a leve decepção no rosto de Tsunade. Ele tentou confortá-la. Bem, eu fui gananciosa, admitiu Tsunade, enquanto começava a registrar os resultados do experimento um por um. Kawakaze se inclinou para olhar com curiosidade, examinando as anotações. Os resultados estavam cheios de termos técnicos, mas ele entendia a maioria deles. Por fim, Tsunade colocou um líquido desconhecido na placa de Petri contendo o dedo e então o guardou solenemente. Só isso? Perguntou Kawakaze. Ele esperava que ela fosse direto para os testes. Não se preocupe se não entender, respondeu Tsunade, limpando a bancada de testes e lançando-lhe um olhar de desdém. Explicar o processo para um amador como ele parecia muito trabalhoso. Eu só estava curioso, disse Kawakaze, coçando a cabeça sem jeito. Ele se sentiu um pouco envergonhado por ser dispensado daquela forma. Vamos, me leve para casa, disse Tsunade, tirando o jaleco branco e guardando-o cuidadosamente.
Em seguida, estendeu a mão para segurar a de Kawakazi. Ela sabia que Kawakazi havia deixado uma marca da técnica do deus voador do trovão em sua casa, embora ainda não tivesse descoberto onde estava. Certo, disse Kawakazi, mas em vez de se teletransportar como ela esperava, ele começou a andar de mãos dadas com ela. Você precisa ser tão grudento? Perguntou Tsunade, percebendo o joguinho de Kawakazi. Ela cutucou a palma da mão dele de leve com o dedo. Não, é só que não tenho chakra suficiente, disse Kawakazi, dando uma desculpa esfarrapada e sem se preocupar em parecer convincente. Você acha que eu acredito nisso? Tsunade olhou feio para ele, claramente nada impressionada com a resposta. Ei, Kawakazi riu, apertando ainda mais a mão dela em vez de soltá-la. Os dois saíram da sala de pesquisa e foram até o saguão do hospital. Diretora, a senhora quer verificar as contas? Provocou Kawakazi, olhando ao redor para os pacientes e funcionários que se movimentavam. Sim, respondeu Tsunade instantaneamente, seus olhos brilhando ainda mais do que quando ela viu o dedo no experimento. Eu só estava brincando, murmurou Kawakazi, cobrindo a testa. Essa mulher não tem jeito. Sob o firme puxão de Tsunade, ele a seguiu até o escritório financeiro. Quando Tsunade abriu a porta, eles viram uma mulher de meia idade, de óculos, ocupada com as contas. Senhora diretora, Lord Kawakazi cumprimentou a mulher, assustada com a chegada repentina, mas aliviada por não ter sido pega fazendo nada impróprio. Você foi pega de surpresa pela minha chegada repentina, não foi? Disse Tsunade com um sorriso educado. Só quero dar uma olhada na situação recente da receita. Ela soltou a mão de Kawakazi e caminhou até ele, seus olhos brilhando com o brilho das moedas de ouro. Diga a ela quanto dinheiro ganhamos enquanto estivemos fora, disse Kawakazi sem rodeios, indo direto ao ponto. Tá, respondeu a contadora, pegando o livro Razão. Ela o folheou, examinou as páginas e registrou um valor que fez os olhos de Tsunade brilharem de satisfação. Posso sacar 3 milhões primeiro? Perguntou Tsunade, inclinando-se para frente com as mãos na mesa e o rosto desconfortavelmente próximo ao do contador. Sim, pode, gaguejou o contador, instintivamente dando um passo para trás. Afinal, o hospital era propriedade privada de Tsunade. Ela não precisava da aprovação de ninguém para sacar fundos. Certo, anda logo, disse Kawakazi, com o tom impaciente já o preparando para o que viria a seguir. Ele tinha a sensação de que não voltariam para a família tão cedo. A contadora assentiu, foi até o cofre e contou cuidadosamente 3 milhões e 200 taéis em notas. Colocou o dinheiro em uma bolsa e entregou a Tsunade. São 3 milhões e 200 taéis. Por favor, pegue, disse ela nervosamente. Haha, Kawakazi, vou te levar para brincar, disse Tsunade com uma risada um tanto perversa. Enquanto o contador atordoado observava, Tsunade agarrou Kawakazi, levantou-o do chão e o carregou para o lado. Você não se importa com a minha imagem, Kawakazi murmurou enquanto finalmente se recompunha. A essa altura, os dois já haviam saído do hospital. Tsunade confiantemente liderou o caminho até o cassino, uma rota que ela conhecia muito bem. Em pouco tempo, ela levou Kawakazi ao cassino mais luxuoso de Konoha. Apesar de ser quase hora do jantar, o lugar estava fervilhando de atividades. Por que não voltamos depois do jantar? Sugeriu Kawakazi relutante. Apostas não eram exatamente a sua praia, ele só alegava gostar como forma de se aproximar de Tsunade. Não, eu quero brincar agora, disse Tsunade firmemente, não dando outra chance para Kawakazi argumentar. Os dois entraram no cassino. Aí vem o otário lendário, alguém murmurou baixinho, e Kawakazi não pôde deixar de sentir o peso dos olhares de todos sobre ele. Tsunade, no entanto, não se abalou. Ela foi direto para o seu jogo favorito, sua reputação a precedendo enquanto os jogadores ao seu redor instintivamente abriam caminho. Vejam só como estou indo numa matança, declarou Tsunade, sacando dinheiro e jogando com confiança na mesa. Ela não mediu esforços para a possibilidade de alguém cobiçar seu dinheiro. Afinal, quem ousaria? Não faça isso, quero viver mais alguns anos, Kawakazi murmurou baixinho o suficiente para que ninguém mais pudesse ouvi-lo. O que você disse? Perguntou Tsunade, desviando momentaneamente a atenção dos dados. Era a prova de que Kawakazi ainda ocupava um lugar importante em seu coração. Nada, eu só quis dizer que você deveria ganhar com mais frequência, respondeu Kawakazi, contrariando seus próprios sentimentos. Ele estendeu a mão para pegar algumas notas de Tsunade, já que raramente carregava muito dinheiro. Só assista, disse Tsunade com a confiança inabalável. Era como se ela realmente acreditasse que poderia vencer. Desta vez, aposte alto comigo. Tenho um palpite de que definitivamente vou ganhar, acrescentou Tsunade descaradamente, incentivando Kawakazi a apostar junto com ela. Esqueça, vou dar uma olhada primeiro, disse Kawakazi, rapidamente acenando com a mão em recusa. Ele silenciosamente esperava recuperar o dinheiro emprestado. 3 milhões ainda é dinheiro. Como esperado, Tsunade perdeu a aposta. Kawakazi não acreditou muito no começo, mas vendo a expressão de arrependimento de Tsunade depois de cada mão, ele percebeu que era verdade. Alguém realmente podia ser tão azarado. Mesmo que o cassino trapaceasse, eles não ganhariam com tanta frequência. Tsunade parecia capaz apenas de perder. Ela não havia ganhado uma única mão. À medida que o jogo avançava, Kawakazi notou a multidão crescente ao redor da mesa de jogo. As pessoas se espremiam para assistir, embora muitas não conseguissem chegar perto. Entre elas, ele avistou alguns ninjas sorrindo para ele enquanto apostavam contra Tsunade. Parecia que todos estavam ali para ganhar dinheiro fácil, o que explicava por que a multidão só aumentava. Por que você está só assistindo? Faça sua aposta, disse Tsunade, com o cabelo caindo levemente para fora do lugar enquanto sua expressão ficava mais agitada. Aposto, respondeu Kawakazi, observando esse lado de Tsunade pela primeira vez. Seu amor por apostas parecia espelhar o hobby de Hashirama, cultivado desde a infância. Desta vez, aposte comigo. É seguro, disse Tsunade com um tom sério, como se sua dignidade estivesse em jogo. Ok, Kawakazi concordou baixinho.
Sob o olhar expectante dela, porém, ele apostou no lado oposto. O lado da mesa de Tsunade estava deserto. Ela era a única que restava apostando em si mesma. Você não confia em mim? Acusou Tsunade. Não, estou apenas testando as águas, respondeu Kawakaze, sem querer admitir que não confiava na sorte abismal dela. Você vai se arrepender disso, disse Tsunade com convicção. Quando o copo de dados foi aberto, ela havia perdido novamente. A essa altura, os 3 milhões com os quais ela começou haviam sido reduzidos a menos da metade. Num lugar como aquele, o dinheiro desaparecia numa velocidade alarmante. Se eu soubesse, teria trazido mais, murmurou Tsunade com um tom de voz cheio de resignação. Kawakaze a ouviu e já começou a se arrepender de não ter usado a técnica do deus voador do trovão para levá-la para casa antes. Que tolo romântico eu sou, pensou. Agora acabamos em um cassino. Vamos voltar depois que você perder tudo? Perguntou Kawakaze timidamente, embolsando o dinheiro que acabará de ganhar. Como assim? Eu vou vencer, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar furioso com uma pitada de intenção assassina. Ela não conseguia entender porque ele continuava dizendo coisas tão infelizes. Tudo bem, vá com calma e ganhe, Kawakaze suspirou cedendo. Ele resolveu esperar e ver quanto tempo levaria para ela perder tudo. À medida que a pilha de dinheiro na frente de Kawakaze continuava a crescer, Tsunade finalmente perdeu tudo. Ela se virou para Kawakaze com os olhos arregalados, do tipo que parecia pronto para implorar. Dê-me mais dinheiro. Vamos encerrar o dia. Jogaremos novamente em outra ocasião, disse Kawakaze rapidamente, incapaz de suportar o olhar dela. Ele rapidamente recolheu seus ganhos. Mas eu ainda não terminei, protestou Tsunade, com os olhos levemente vermelhos pela perda. A vovó está esperando por você em casa, Kawakaze a lembrou, invocando o nome de Mito, a única coisa capaz de conter a teimosia de Tsunade. Certo, então Tsunade finalmente cedeu, embora seu tom estivesse cheio de relutância. Para evitar mais contratempos, Kawakaze pegou a mão dela e desapareceu do cassino em um instante. Num piscar de olhos, eles estavam dentro da mansão Senju, aparecendo diretamente no quarto de Tsunade. Ele realmente não mudou. O local que você escolheu é muito bom. Por que você não foi direto para a cama? Provocou Tsunade, soltando a mão de Kawakaze, com o olhar cheio de zombaria e brincadeira. Agora que eles saíram do cassino, seu humor melhorou visivelmente. Haha, isso seria presunçoso, brincou Kawakaze, divertido com sua própria resposta. E Tsunade zombou, preguiçosa demais para continuar a satisfazê-lo, e se virou para ir em direção à porta. Kawakaze colocou o dinheiro que havia ganhado na mesa e a seguiu. Ele conseguiu recuperar quase todo o dinheiro que ela havia perdido inicialmente. Os dois caminharam juntos em direção à sala de jantar, embora já tivesse passado da hora do jantar. Antes que pudessem chegar, eles foram interceptados por Mito na sala de estar. Mito torceu o nariz, notando claramente o cheiro distinto presente em ambos. Quanto você perdeu? Perguntou Mito, com seu tom ríspido cortando o ar. Ah, eu não perdi muita coisa. Só estava me divertindo, disse Tsunade timidamente, soando como uma criança pega fazendo algo errado. Ela se agarrou à manga de Kawakaze, claramente esperando que ele a ajudasse a sair daquela situação. Eu recuperei tudo, disse Kawakaze, intervindo para ajudar. Se não o fizesse, seu destino não teria sido muito melhor que o de Tsunade. Você aprendeu exatamente o que seu avô lhe ensinou, comentou Mito, franzindo as sobrancelhas levemente ao ouvir a Shirama. Se não fosse por seus esforços, o clã Senju talvez nunca tivesse sido dissolvido por Tobirama e já teria desaparecido há muito tempo. Vovó, estou com fome. Vamos comer primeiro, disse Tsunade rapidamente, puxando Kawakaze enquanto se apressava para recuar. Geralmente mencionar a Shirama lhe dava tempo suficiente para escapar da raiva de Mito. Você está me deixando louco. Espere só até eu te pegar. Vou te dar uma surra para desabafar minha frustração, resmungou Mito, com ressentimento evidente. Mesmo na terra pura, a Shirama provavelmente estremeceu algumas vezes. Você já apanhou por jogar? Perguntou Kawakaze, curioso com a reação de Mito. A julgar pelas palavras dela, parecia que Tsunade provavelmente já havia enfrentado alguma punição no passado. Não é da sua conta, Tsunade retrucou, imediatamente perturbada quando memórias de sua infância voltaram à tona. Ela esparramada no colo da avó, levando palmadas no traseiro. Haha, entendi. Não vou perguntar, disse Kawakaze, suas suspeitas confirmadas pela resposta dela. Não coma. Passe fome, resmungou Tsunade, olhando feio para ele antes de ir para a sala de jantar e se sentar. Não demorou muito para que um servo chegasse, trazendo comida e bebida. Kawakaze juntou-se a eles na refeição, e embora Tsunade não o tenha impedido, fez questão de ignorá-lo completamente. Eu vou te encontrar hoje à noite, Kawakaze sussurrou descaradamente enquanto se inclinava na direção de Tsunade. Você acha que minha avó é só para enfeitar? Tsunade retrucou, deixando Kawakaze sem palavras. O olho da mente de Kagura, do clã Uzumaki, era um dos ninjutsu de percepção mais poderosos do mundo. Kawakaze não tinha a mínima vontade de se tornar o tema de uma transmissão ao vivo. Relutantemente, ele abandonou a ideia de passar um momento com Tsunade. Até mesmo a marca da técnica do deus voador do trovão parecia inútil nessas circunstâncias. Depois de terminar a refeição, Kawakaze foi embora sem hesitar. O cheiro do cassino que impregnava seu corpo era insuportável, e ele só queria se limpar. Capítulo 167. Terra do Relâmpago, Vila Komogakure. Bang. Em uma área remota perto dos limites da vila, um jovem vestido como um ninja de como destruía tudo em seu caminho. A única casa atrás dele já havia sido reduzida a ruínas, com brasas ainda fumegantes. Em meio à sua fúria, o chão estava em completa desordem. Poços com pelo menos meio metro de profundidade espalhavam-se por toda parte.
Seus olhos vermelho-escarlates brilhavam de loucura, e padrões azuis de chakra Nekomata pulsavam por seu corpo. Uma cauda azul de energia se agitava atrás dele, enquanto seus cabelos se arrepiavam, chicoteando ao vento. Quando ele abriu a boca, uma bola de chamas azuis irrompeu, voando para longe. Bang! As chamas azuis explodiram contra uma barreira vermelha, fazendo-a ondular momentaneamente antes de se estabilizar. Vendo sua liberação de fogo falhar, o jovem imediatamente preparou outro ataque. Ai, um rosnado baixo, semelhante ao de um animal, saiu de sua garganta. Com uma explosão repentina de força em seus pés, ele disparou como uma bala de canhão em direção à barreira. Vários ninjas mascarados de como cercavam a barreira vermelha, mantendo-a intacta. Seu punho direito, envolto em chakra azul, atingiu a barreira com imensa força, mas ela não demonstrava sinais de rompimento. Por que a equipe de selamento é tão lenta? Perguntou um dos ninjas mascarados casualmente. Outro, sem se importar, respondeu. Eles vêm todo mês. Esta é a terceira vez neste mês. É incrível se eles estão motivados, zombou outro, cuspindo para o lado. Receio que os Jinchuriki duas caudas não durem muito mais tempo. Não é problema nosso. De qualquer forma, já reportamos isso ao Lord Raikage. Não demorou muito para que a equipe de selamento de Komogakure chegasse. Um grupo de ninjas subjugou o Jinchuriki de duas caudas e o selou novamente. Após ser selado novamente, o garoto desmaiou e foi carregado por um ninja de Kuma em direção ao prédio do Raikage. Pouco tempo depois, eles chegaram ao seu destino e entraram no escritório do Raikage sem problemas. Como está Jona? Perguntou o Raikage, sentado à sua mesa. Blue B permaneceu em silêncio ao lado dele. Lord Raikage, ele não aguenta mais, relatou o ninja de Como. Jona não consegue controlar o duas caudas, e ele está ficando cada vez mais furioso. Nesse ritmo, o ninja parou de falar, contando a verdade sobre a situação. Esta é uma situação difícil. É difícil para ele, disse o Raikage com um brilho de dor nos olhos. A incapacidade de Jona de se segurar significava que sua vida estava chegando ao fim. Quanto ao que aconteceria depois que o Duas Caudas se libertasse, o Raikage não estava preocupado. O Duas Caudas não era uma ameaça para ele. Na pior das hipóteses, poderia ser selado no jarro de purificação de âmbar. A verdadeira questão era encontrar um candidato adequado para o próximo Jinchuriki. Você não precisa se culpar. Foi escolha dele desde o começo, acrescentou o Raikage. Nós também não queremos que isso aconteça, disse Blue B, com a voz carregada de empatia. Como um Jinchuriki, ele se identificava profundamente. Já viverá com medo de perder o controle muitas vezes. Felizmente, Blue B foi mais resoluto que Jona, o que o poupou de um destino semelhante. Leve-o embora e cuide bem dele, disse o Raikage com um aceno de mão. O ninja de Como pegou Jona novamente e o carregou para fora da porta. Esse plano precisa ser colocado na agenda. Não vai ser fácil, respondeu Blue B, entendendo o risco ao qual Raikage se referia. Não há escolha. Precisamos de um Jinchuriki perfeito. O candidato já foi escolhido. Raikage já havia dado instruções a Blue B sobre esse assunto há muito tempo. Já foram escolhidos 3 Nin proficientes em furtividade e assassinato. Blue B tirou 3 perfis ninjas de uma pilha de documentos em sua mesa. Ele já havia relatado isso antes, mas o Raikage havia esquecido por descuido. Certo, mandei-nos para Konoha, disse Raikage após olhar os perfis. Tragam-nos de volta vivos. Os perfis detalhavam os históricos excepcionais de missão dos 3 homens. Eles se destacavam em sequestros e haviam provado suas habilidades inúmeras vezes. Blue B havia escolhido bem. Sim, reconheceu Blue B e saiu da sala após receber suas ordens. Raikage esfregou as têmporas pensativo. Se tivesse outras opções viáveis, não recorreria a Konoha como alvo naquele momento. As aldeias ainda estavam em alerta após a grande batalha recente, e tais ações acarretavam riscos significativos. Ele só podia esperar que a equipe retornasse em segurança após completar a missão. Para apoiar esse esforço, ele mobilizou todos os espiões de Konoha, investindo recursos significativos para garantir o sucesso. Entretanto, o Raikage sabia que depois dessa missão, seria muito mais difícil reunir informações de Konoha novamente. Kawakaze foi direto para o banheiro depois de voltar para casa e tomou um banho, ainda sentindo uma leve tontura da loucura da noite anterior. Infelizmente, Tsunade não estava por perto hoje. Ele terminou rapidamente, vestiu roupas limpas e foi em direção ao dojo. Antes de chegar lá, ouviu a voz de Sakumo, carregada de expectativa. Diga, papai, ponto. Olhando para cima, Kawakaze viu seu irmão mais velho sentado à mesa de pedra com Kakashi nos braços, enquanto sua cunhada sorria calorosamente para eles. Perto dali, Onimaru brincava com um cachorro branco que havia crescido visivelmente. Kawakaze se aproximou e agarrou o cachorro branco, que parecia ter sido treinado para cumprimentá-lo. O cachorro se comportou obedientemente nas mãos de Kawakaze, sem latir ou morder. Seus olhos permaneceram fixos em Onimaru, como se implorasse silenciosamente, pai, me ajude. Onimaru desviou o olhar, claramente sem vontade de intervir. Este cachorrinho é muito mais fofo que o Onimaru. É mesmo o filhote do Onimaru? Perguntou Kawakaze, virando o cachorrinho para acariciar sua barriga. Au, au, au. Ao ouvir isso, Onimaru virou a cabeça para Kawakaze, rosnando suavemente em aparente protesto. A dignidade de ser um cão macho não deve ser pisoteada. Kawakaze, coçando a orelha confuso, perguntou. Cunhada, o que ele quis dizer? Nayuki conteve uma risada, divertida com o humor contagiante do cunhado. Sangue é mais espesso que água. Este é o filho dele. Onimaru apostaria a vida nisso. Bom sujeito, apostando na dignidade, hein? Brincou Kawakaze. Eu acredito em você. Ele olhou para Onimaru, que se mantinha teimosamente firme. Determinado a provar sua honra, Onimaru ousara latir para ele. Satisfeito, Onimaru finalmente parou de rosnar e virou a cabeça novamente.
Sua expressão parecia dizer, fora do meu alcance, meu filho. Aguente firme por um tempo. Você já deu um nome ao cachorrinho? Perguntou Kavakazi, continuando a acariciá-lo. O pelo do cachorrinho era excepcionalmente macio e agradável. Não, vou esperar o Kakashi ficar mais velho e deixar que ele escolha um nome, respondeu Nayuki, observando a interação de Kavakazi com o cachorrinho. Ela não conseguia deixar de se perguntar por que alguém que gostava tanto de cachorros não tinha um. Se você realmente gosta de cachorros, eu poderia te arranjar um? Ela ofereceu. No entanto, ela não estava pensando em encontrar um Ninken para ele. Para alguém como Kavakazi, que tipo de Ninken conseguiria acompanhá-lo em batalha? Um cachorro de estimação comum talvez bastasse como um gesto de afeto. Au, os olhos de Onimaru brilharam, seu rabo abanando como se estivesse se voluntariando para ir buscar um cachorro imediatamente. Não, obrigado, eu só gosto de acariciar os cachorros dos outros, respondeu Kavakazi decisivamente, rejeitando a ideia. Ele gostava da interação, mas não estava interessado em ter um. Certo, Nayuki deu de ombros, e a luz nos olhos de Onimaru diminuiu um pouco. Aqui está, seu mesquinho. Kavakazi devolveu o cachorro branco para Onimaru, satisfeito depois de acariciar o filhote por um tempo. Enquanto isso, Sakumo permaneceu concentrado segurando Kakashi e gentilmente o persuadindo a dizer papai, mas sem sucesso. Kakashi ainda não te chamou assim? Perguntou Kavakazi provocando a persistência de Sakumo. Fazia 2 dias que Sakumo começara a tentar, mas Kakashi ainda não havia pronunciado a palavra. Fique quieto, Sakumo retrucou, olhando feio para Kavakazi brevemente antes de virar as costas para ele e retomar seus esforços para ensinar Kakashi a chamá-lo de papai. Ele está assim há 2 dias? Perguntou Kavakazi, já sabendo a resposta. A determinação do irmão era incomparável. Disse Nayuki com uma risada suave cobrindo a boca. Se o Kakashi não ligar logo, ele vai enlouquecer. Ele até se distraiu durante o treinamento nos últimos 2 dias. O lado competitivo do marido era cativante, embora às vezes avassalador. Pelo menos, isso havia aliviado um pouco do fardo de segurar o bebê. Ainda assim, era enervante quando ele murmurava fala papai, dormindo à noite. Irmão mais velho, vou te ensinar uma boa ideia, disse Kavakazi, com um brilho travesso nos olhos enquanto virava a cabeça. Me solta, respondeu Sakumo secamente sem sequer olhar para ele. Era compreensível que ele estivesse cauteloso com as chamadas boas ideias de Kavakazi. Você fica dizendo fala papai, mas isso não adianta, continuou Kavakazi, sem se deixar abater. Crianças não entendem bem as coisas nessa idade. É só dizer papai sozinho, e ele vai imitar você. Kavakazi falou com um tom de genuína seriedade. Sakumo fez uma pausa, refletiu e finalmente assentiu. Parecia fazer sentido. Vou tentar. Pode entrar, é de graça, disse Kavakazi, com a expressão séria. O rosto de Sakumo exalava um amor paternal exagerado enquanto encarava Kakashi, fazendo o jovem revirarem os olhos. Kakashi olhou para Kavakazi e disse claramente, tio. A palavra fez o rosto de Sakumo escurecer instantaneamente. Você poderia, por favor, sair da frente? Rosnou Sakumo, seu amor reservado somente a Kakashi, enquanto Kavakazi só evocava irritação. Certo, vou dar um passo para trás, disse Kavakazi, dando um passo deliberado para trás, mas ainda permanecendo no campo de visão de Sakumo. Nayuki sutilmente estendeu a mão e tirou o copo da frente de Sakumo, sabendo que era muito caro e não confiava no que poderia acontecer a seguir. Papai, Sakumo disse suavemente para Kakashi, seu rosto se iluminando com um sorriso caloroso enquanto ele tentava conquistar o coração do filho. Ei, Sakumo está ótimo, Kavakazi provocou antes de sair rapidamente, claramente ciente de que poderia enfrentar a ira de seu irmão se ficasse mais tempo. Haha, Nayuki caiu na gargalhada. Não importava o quanto Sakumo tentasse manter a compostura, as palhaçadas do cunhado sempre conseguiam dominá-lo. Eu vou te matar, murmurou Sakumo baixinho. Ele estava abraçado a Kakashi e não conseguia se mexer, então instintivamente estendeu a mão para o copo sobre a mesa. Quando sua mão a encontrou vazia, ele congelou. Kakashi, assustado com o movimento repentino, soltou um gemido. Ai! Oh, meu filho, não chore, disse Sakumo, suavizando o tom imediatamente enquanto tentava confortá-lo. Eu falo com seu tio mais tarde, quando tiver tempo, acrescentou baixinho, reprimindo a frustração que as palhaçadas de Kavakazi sempre pareciam despertar. Às vezes, esse irmão mais novo realmente o levava ao limite. Sakumo sentia que era apenas graças ao seu bom coração que ele ainda estava vivo. Caso contrário, seu túmulo já teria vários metros de altura. Por que você não me lembrou? Perguntou Sakumo, notando que Nayuki havia casualmente devolvido o copo ao seu lugar na mesa. Você me culpa por não prestar atenção, respondeu Nayuki, inclinando a cabeça levemente e piscando seus grandes olhos inocentes. Sua expressão brincalhona o desarmou imediatamente. Tudo bem, a culpa é minha, disse Sakumo com um sorriso resignado, puxando Kakashi para mais perto em seus braços. Como se sentisse o profundo amor entre seus pais, Kakashi abriu a boca e disse, papai. A palavra suave e clara surpreendeu Sakumo por um momento antes que a alegria o dominasse. Você ouviu isso? Kakashi sabe dizer pai, exclamou ele, erguendo Kakashi no ar com entusiasmo. Ao lado dele, o sorriso de Nayuki se iluminou ainda mais. Eu ouvi, ela respondeu, com a voz cheia de calor. Ei, bom garoto, diga de novo, insistiu Sakumo. Papai. A felicidade de Sakumo não tinha limites. Ele estava praticamente pronto para pular de alegria, esquecendo completamente a travessura anterior de Kavakazi. Capítulo 168. Ele não ficou acordado até tarde e Kavakazi acordou bem cedo no dia seguinte. Chegou a tempo para o café da manhã, mas quando chegou ao refeitório, todos já estavam sentados. Mesmo que ele não tivesse aparecido, ninguém o teria chamado. Uf! Sakumo resmungou sem dizer uma palavra. O que aconteceu ontem não seria tão facilmente esquecido. Havia muitos juniores ultimamente, e seria uma pena contar a eles sobre isso.
Isso faria parecer carente de inteligência, algo que Sakumo não toleraria. Bom dia. Kawakaze sentou-se com um sorriso irônico no rosto, sem prestar atenção ao grunhido de Sakumo. Bom dia, sensei. As 4 crianças o cumprimentaram obedientemente e continuaram comendo. Konan estava ficando mais fofa a cada dia, e Aiko continuava servindo sua comida como se não tivesse mãos. Nagato, por outro lado, apenas observava seus 2 amiguinhos com um sorriso no canto da boca. Kawakaze olhou para ele e imediatamente entendeu por que Nagato permaneceu solteiro na história original. Esse cara ou é completamente desinformado ou simplesmente não nutre esse tipo de sentimento por Konan. Espere, vou verificar o progresso do seu treinamento. Coma mais para ter forças, disse Kawakaze. Finalmente, ele teve algum tempo hoje para guiar seus discípulos e cumprir seus deveres como sensei. Felizmente, ele não precisou avaliar a força de Minato, que já havia sido comprovada na guerra. Ok, entendi. As crianças Ami responderam em uníssono e terminaram rapidamente o arroz. O sussurro reconfortante de Minato os encorajou a se esforçarem ainda mais. Ei, agora você se lembra dos seus discípulos? Sakumo falou em tom sarcástico, sem querer perder a oportunidade de criticar Kawakaze. Seu tom estranho tornava tudo ainda mais desagradável. Estou ocupado, não estou? Respondeu Kawakaze casualmente, sem querer explicar que de fato estava levando o treinamento a sério. Era bastante óbvio. Os poucos estavam, em sua maioria, entregues à própria sorte, e Kawakaze estava em paz sendo seu próprio mestre, livre de qualquer pressão. Ocupado, Sakumo não disse muito, mas Kawakaze naturalmente entendeu o significado por trás disso. Vocês 2 podem ficar quietos? Se houver algo para discutir, podemos conversar depois do jantar, disse Nayuki, impotente, assumindo o papel de pacificadora. Sem ela, esta família se desintegraria. Como quiser. Certo, cunhada. Kawakaze e Sakumo trocaram olhares, seus olhos brilhando de compreensão. Depois que todos terminaram de comer em silêncio, Kawakaze conduziu as 3 crianças ao dojo. Sakumo seguiu, segurando Kakashi nos braços, curioso para ver o progresso das crianças. As 3 crianças ficaram em fila de acordo com a altura, endireitando as costas enquanto encaravam Kawakaze. Konan, você é a mais nova. Vai primeiro, disse Kawakaze, gesticulando para que ela se aproximasse. A garotinha já tinha crescido bastante, e seu cabelo azul claro roxo estava preso em um coque no topo da cabeça, o que a deixava fofa e brincalhona. Sensei, o novo ninjutsu que desenvolvi se chama Dança do Shikigami. Sem formar um selo de mão, o corpo de Konan se transformou em incontáveis fragmentos semelhantes a papel que flutuaram para frente antes de se reunirem em sua forma original. Jutsu muito interessante, comentou Kawakaze. Ainda não está totalmente desenvolvido, admitiu Konan. Kawakaze entendeu que essa era sua especialidade, uma técnica versátil, útil para combate e reconhecimento. Era praticamente imune a danos físicos, embora sua fraqueza ao fogo a tornasse menos confiável em certas condições. Sim, sensei. Ainda estou trabalhando nisso, Konan sorriu brilhantemente, feliz por receber a aprovação de seu sensei. Sakumo pareceu um pouco atordoado. Um discípulo escolhido aleatoriamente poderia criar um ninjutsu tão impressionante? Pela sua experiência, ele podia dizer o quão única e poderosa era a técnica de Konan. Seu irmão mais novo era realmente um sortudo. Kakashi observou Konan bater palmas alegremente, balançando de um lado para o outro. Lembrou-se de como Konan costumava usar essa técnica para diverti-lo e fazê-lo rir. Nagato, vá você, gritou Kawakaze, ansioso para ver o quão exagerado o progresso de Nagato havia se tornado. Sensei, não consigo fazer isso bem aqui, admitiu Nagato, com sinceridade no tom. Ninjutsu não era algo fácil de praticar em casa. Ele geralmente treinava em locais muito remotos. Sensei, eu também, e Aiko acrescentou rapidamente, com a voz carregada de preocupação. Se eu inundar o dojo, com certeza vou ter um grande problema. Isso é fácil de consertar, disse Kawakaze, confiante. Colocando as mãos nos ombros dos 2 garotos, ele desapareceu com eles em um instante. Quando reapareceram, estavam em um dos campos de treinamento mais isolados de Konoha. Era justo dizer que aquela área era como o quintal pessoal de Kawakaze. É isso aí. O que vocês acham? Kawakaze soltou os ombros deles, observando o terreno familiar. Ele passará incontáveis horas ali na juventude, frequentemente treinando com Sakumo. Certo, responderam os 2 garotos em uníssono. Vocês 2 lutam uma batalha, não demonstrem um por um, Kawakaze instruiu firmemente. O combate real demonstraria suas habilidades muito melhor. Certo, e Aiko concordou prontamente. Nagato, no entanto, hesitou. Seu Rinnegan tinha um poder considerável, mas ele ainda lutava para controlá-lo completamente e temia ferir Aiko acidentalmente. Não se preocupe, eu também quero ver o que você dominou. Kawakaze o tranquilizou, acariciando gentilmente os longos cabelos ruivos de Nagato. Nagato finalmente cedeu. Com o sensei presente, ele se sentia confiante de que conseguiria manter Aiko em segurança. Os 2 se afastaram e Aiko lançou o primeiro ataque. Nagato, tenha cuidado. Liberação de água, onda de água selvagem. E Aiko formou os selos de mão e cuspiu uma pequena poça de água em Nagato. A julgar pelo tamanho da poça, Kawakaze percebeu que Aiko tinha um excelente controle de chakra. Não havia desperdício, apenas o suficiente para um ataque de teste. Nagato esquivou-se da liberação de água de Aiko com um rápido movimento do corpo. Seu físico era notavelmente mais forte do que o esperado. Embora não se concentrasse no Kenjutsu, ele o praticava ocasionalmente, o que contribuía para sua agilidade. Liberação da terra, lanças do fluxo da terra. A terra vence a água. Nagato contra-atacou rapidamente, fazendo com que rochas afiadas irrompiam do chão sob os pés de Aiko. Se Aiko não tivesse se movido rapidamente, o ataque poderia tê-lo ferido gravemente.
Não me subestime, disse Yaiko com um sorriso. Ele queria treinar com Nagato há muito tempo, mas Nagato sempre se recusará, preocupado com sua segurança. Hoje, finalmente, eles poderiam ter uma luta de verdade. Não vou me conter, respondeu Nagato. Usar toda a sua força era sua maneira de respeitar Yaiko como oponente. Kawakaze observou enquanto eles trocavam ninjutsu. A liberação de água de Yaiko foi bem cronometrada, mas faltou variedade, tornando-a previsível. Nagato, por outro lado, desferiu 5 técnicas consecutivas, subjugando Yaiko rapidamente. Yaiko foi forçado a confiar em sua velocidade para evitar uma derrota decisiva. Kawakaze ficou impressionado com o progresso deles e poderia ter parado a luta ali. No entanto, estava curioso para ver se o Rinnegan de Nagato estava pronto para se manifestar em combate. Percebendo uma falha nos movimentos de Nagato, Yaiko aproveitou a oportunidade e lançou sua mais poderosa técnica de liberação de água. Para Kawakaze, estava claro que ambos estavam chegando ao limite, afinal, ainda eram jovens. Nagato pressentiu o perigo. O calor subiu aos seus olhos quando o instinto tomou conta. Levantando a mão inconscientemente, a liberação de água de Yaiko foi refletida de volta para ele. Chocado, Yaiko brandiu sua espada e avançou direto em direção a Nagato. Shiha Tensei, murmurou Kawakaze enquanto observava a técnica. Ele a reconheceu imediatamente. Era uma das habilidades do Rinnegan, com um tempo de recarga de 5 segundos. O Shiha Tensei permitia ao conjurador repelir e causar dano a todos os objetos e ninjutsus ao redor, centrados neles mesmos. Yaiko! Nagato exclamou surpreso ao ver que a técnica havia sido ativada sem seu controle. À medida que a liberação de água se dissipava, Nagato viu Yaiko ofegante ao lado de Kawakaze. O alívio o inundou. Ele realmente temera por seu amigo. Muito bem, disse Yaiko, fazendo um sinal de positivo com o polegar para Nagato. Em vez de sentir inveja, ele estava genuinamente feliz por Nagato ser mais forte. Felizmente você está bem, disse Nagato com um suspiro de alívio, sua preocupação evidente enquanto olhava para Yaiko ileso. Você ainda não consegue dominar totalmente essa técnica? Perguntou Kawakaze, observando Nagato atentamente. Ele percebeu que com habilidades como Shiha Tensei e Banstein, Nagato estava a caminho de se juntar ao grupo dos verdadeiramente poderosos. Quanto mais ele desenvolvesse o Rinnegan, mais forte se tornaria. Ainda não, admitiu Nagato, balançando a cabeça. Não desanime. Ainda temos tempo, Kawakaze o tranquilizou. Ele sabia que aqueles eram os olhos de Madara e que a maestria só viria com paciência e prática. Entendido. Eu os levo de volta, disse Kawakaze, repetindo sua técnica anterior. Colocando as mãos nos ombros dos garotos, ele os transportou de volta ao dojo em um instante. Bang! Assim que chegaram, um estrondo alto tomou conta do ambiente. Uma árvore enorme dentro do dojo caiu com um rangido lamentoso. Sakumo, que observava a confusão, puxou Kakashi para mais perto e os afastou da porta. A cena era perigosa demais. Que tipo de ninjutsu maluco era esse? Então, o grito animado de Minato soou. Eu consegui! Eu consegui! Kawakaze olhou e viu a árvore caída com um buraco circular no ponto de quebra. Esse foi o efeito do Rasengan. Sensei, desenvolvi um novo ninjutsu, relatou Minato, entusiasmado a Kawakaze com a voz cheia de orgulho. Após 2 anos de trabalho árduo, ele finalmente havia completado a técnica que seu sensei mencionara. Só Minato compreendia verdadeiramente o imenso esforço que isso exigirá. Muito bem, eu sabia que você conseguiria, disse Kawakaze com um aceno de cabeça, um elogio sincero. Ele se absteve de assumir o crédito, sabendo que não havia prestado muita assistência. Sensei, decidi nomear essa técnica, esfera espiral Kawakaze de estilo duplo inspirada em picolé de roda de luz, anunciou Minato orgulhosamente, claramente satisfeito com o nome que havia escolhido. Espera aí, como se chama? Kawakaze arregalou os olhos. O nome era tão longo e absurdamente complexo que ele nem o registrou completamente depois de ouvi-lo uma vez. O talento de Minato para dar nome às coisas era único, para dizer o mínimo. Chama-se. Minato repetiu o nome com confiança, palavra por palavra, sem hesitação. Irmão Minato, você não acha esse nome um pouco ridículo? Disse Conan, esticando o dedo mindinho e fazendo um gesto de provocação. Haha, Yaiko e Nagato caíram na gargalhada. Eles estavam se segurando, mas o comentário ousado de Conan tornou impossível manter a compostura. É mesmo? Acho que soa muito bem, respondeu Minato, coçando a cabeça. Ele não pareceu se incomodar com as risadas. Que tal mudar? Começou, já pensando em um novo nome. Para Minato, dar um nome era quase tão natural quanto respirar. Ele se achava tão talentoso em dar nomes quanto em ninjutsu. Pare. Acho que deveríamos chamá-lo de Rasengan, interrompeu Kawakaze, enxugando o suor da testa. A habilidade de Minato para nomear era realmente assustadora. O que você acha? Acho que está bem bom, disse Conan imediatamente, concordando com Kawakaze. Pelo menos é melhor do que o Minato acabou de fazer. Concordo. Yaiko e Nagato levantaram as mãos em apoio. Então vamos ouvir o sensei, disse Minato, embora seu tom soasse um pouco desanimado. Ele não pôde deixar de perguntar novamente, seus olhos esperançosos examinando o grupo. O nome que eu inventei não é bom o suficiente? É só um pouco difícil de pronunciar. Você inventou um bom nome, mentiu Kawakaze sem muita convicção, tentando amenizar o golpe. Afinal, Minato ainda era uma criança. Então está ótimo. O sorriso de Minato retornou instantaneamente brilhante e cheio de energia. Naquele momento, o futuro relâmpago amarelo de Konoha parecia tão inocente e alegre quanto qualquer outra criança. Capítulo 169. Então Minato, mostre-me o Rasengan e verei se há algo que eu possa melhorar. Kawakaze parecia sério enquanto falava com Minato, escondendo cuidadosamente suas verdadeiras intenções. Era um pouco constrangedor para um sensei pedir conselhos ao próprio aluno. Ok.
Minato não suspeitou de nada, afinal, seu sensei foi quem criou o conceito do Rasengan. O primeiro passo é reunir seu chakra na palma da sua mão e girá-lo. Minato estendeu a mão direita e uma bola de chakra, irregular e rodopiante, começou a se formar em sua palma. Ela cresceu de forma constante, girando cada vez mais rápido à medida que se expandia. O segundo passo é o poder, e o terceiro passo é matar. Com isso, Minato pressionou firmemente o Rasengan no chão. Estrondo. Uma enorme cratera apareceu diante deles, deixando todos momentaneamente atordoados. O que você acha, sensei? Falta alguma coisa? Minato olhou para Kawakaze com uma expressão esperançosa, ansioso por um retorno. Perto dali, as 3 crianças que assistiam estavam com os olhos arregalados de admiração. Uau! Que técnica incrível! O irmão Minato realmente faz jus à sua reputação. É isso! A voz veio de Sakumo, que se aproximara silenciosamente com o pequeno Kakashi nos braços. Ele parecia genuinamente perplexo. Cof, cof. Minato, você precisa explicar com mais detalhes, murmurou Kawakaze, percebendo que também não havia entendido completamente. Ele insistiu para que Minato explicasse melhor. É como um balão de água na sua mão, e então, bang, ele estoura. Minato fez uma pausa, pensando cuidadosamente antes de oferecer essa analogia vívida, até mesmo gesticulando para imitar a ação. Espere. Kawakaze congelou, as palavras soando familiares. Droga, pensou, não foi exatamente assim que Naruto explicou para Konohamaru? Ocorreu-lhe. Tal pai, tal filho, suas explicações eram igualmente abstratas. Vocês entenderam? Perguntou Kawakaze, virando-se para as 3 crianças. Elas balançaram a cabeça em uníssono. Não é tão difícil. Até um idiota consegue entender, disse Minato, confiante de que havia explicado tudo com clareza. Ele só estava esperando a oportunidade de ensiná-los na prática. Idiota. Kawakaze e Sakumo trocaram olhares. Não somos idiotas. Não precisa dizer, eu entendo, responderam ambos ao mesmo tempo. Os 2 homens teimosos do clã Ataque foram rápidos em falar, não querendo correr o risco de serem rotulados de idiotas. Essa técnica é muito boa. Depois você pode tentar aumentar um pouco o Rasengan ou incorporar a transformação da natureza dos chakras, disse Kawakaze, fingindo estar sério enquanto dava uma sugestão para os próximos passos de Minato. Sim, sensei. Minato assentiu com sinceridade, levando o conselho a sério. Enquanto isso, as 3 crianças permaneceram em silêncio, lutando contra a insegurança. Será que sou mesmo pior que um idiota? Eles se perguntavam. Mas o sensei disse que eu era esperto. Essa técnica do irmão Minato é muito difícil. Sensei, vou sair um pouco. Minato coçou a cabeça, claramente ansioso para compartilhar sua empolgação com Kushina e Navaki. É claro que se gabar um pouco para Navaki fazia parte do seu plano. Vá em frente, vá em frente. Kawakaze facilmente adivinhou os pensamentos de Minato e o dispensou. Nagato obedientemente usou uma liberação de terra para preencher o buraco criado por Minato, enquanto os outros cuidavam da árvore danificada. Vocês pratiquem sozinhos. Eu vou dar uma volta, anunciou Kawakaze, notando o olhar hostil do irmão. Era evidente que a brincadeira de ontem ainda estava fresca em sua mente, então Kawakaze deu uma desculpa para ir embora. Certo, sensei, responderam as 3 crianças em uníssono, e então se dispersaram para continuar o treinamento. Tentando correr, Sakumo perseguiu, não querendo deixá-lo escapar tão facilmente. Não, eu só quero sair para dar uma volta, Kawakaze riu, ignorando casualmente a acusação e evitando admitir suas verdadeiras intenções. Ainda temos alguns assuntos pendentes, disse Sakumo, observando Kawakaze de perto. Kakashi, observando com curiosidade, se perguntou o que aqueles 2 palhaços estariam aprontando. Bom dia, cunhada. Agora mesmo, Minato estava praticando seu novo ninjutsu. Não é nada, respondeu Kawakaze sério, parado atrás de Sakumo. Você está aqui, disse Sakumo com um sorriso repentino, virando-se para cumprimentar alguém, apenas para perceber que não havia ninguém ali. Mesmo em casa, sua guarda havia caído. Ele se virou rapidamente, mas Kawakaze já havia sumido sem deixar rastros. Pirralho, espere só. Sakumo rugiu frustrado, furioso com a facilidade com que havia sido enganado. As 3 crianças próximas não se perturbaram nem um pouco e continuaram o treinamento como se nada tivesse acontecido. Foi o Kawakaze que te deixou bravo de novo, não foi? Uma voz vinda da porta da frente chamou a atenção de Sakumo. Ele se virou e viu seus sogros chegando. Não, por que eu ficaria bravo com ele? Sakumo respondeu sem hesitar, tentando manter um ar de dignidade. A resposta dele só fez Shinku sorrir com conhecimento de causa. Ele já tinha presenciado muitas dessas palhaçadas antes. Kurenai, Kakashi. As 2 crianças trocaram nomes, surpresas. Sakumo colocou Kakashi no chão, e a mãe de Kurenai fez o mesmo por ela. As 2 se aproximaram, deram as mãos e sorriram de alegria. Esses 2 garotos combinam muito bem, disse Sakumo com um sorriso, claramente satisfeito. Claro, eles se conhecem desde que nasceram, respondeu Shinku com um toque de exasperação no tom. Ele estava começando a entender o que Kawakaze andava fazendo quando carregava Kakashi com tanta frequência. Haha, venham sentar, disse Sakumo, conduzindo-os até a sala de estar. As 2 crianças o seguiram, guiadas pela mãe de Kurenai, que os observava atentamente. Eia, eia. As 2 crianças pequenas balbuciavam uma linguagem de bebê que ninguém conseguia entender. Nayuki, avisada pelo mordomo, já havia recolhido suas coisas e entrado na sala de estar. Cumprimentou a todos calorosamente. Ela e a esposa de Shinku eram próximas há anos, frequentemente passando tempo juntas durante a guerra enquanto os filhos brincavam. Nayuki carinhosamente os conduziu para se sentarem, e o grupo se acomodou para uma conversa animada. Shinku e eu estávamos discutindo a ideia de arranjar um casamento entre as 2 crianças, e ele disse que queria pedir sua opinião, disse Sakumo descaradamente, priorizando a felicidade duradoura de Kakashi.
Shinku tomou um gole de chá em silêncio e olhou para sua esposa. Ele me contou isso, e não tenho objeções, disse a esposa de Shinku com um sorriso amável. As duas crianças se dão muito bem. Ela tocou delicadamente os cabelos prateados de Kakashi. Sem ter certeza se Kakashi havia entendido, ele alegremente agarrou a cabeça de Kurenai em suas mãozinhas e beijou seu rosto gordinho e infantil. O gesto fez todo mundo rir. Isso deve ser algo que ele aprendeu com Kawakaze. Mesmo que Kawakaze não estivesse presente, suas palhaçadas continuaram a deixar uma impressão duradoura. Shinku não se ofendeu. Esse tipo de comportamento afetuoso entre crianças era cativante. Kakashi e Kurenai brincavam juntos alegremente, fazendo com que o noivado parecesse uma decisão natural. Para ambas as famílias, questões triviais não eram importantes. O que mais importava era que as crianças se dessem bem. Atim. Kawakaze espirrou enquanto caminhava pela rua, imaginando se Tsunade estaria reclamando dele de novo. Ele comprou alguns dos lanches favoritos dela e no instante seguinte apareceu no laboratório de pesquisa. Lá dentro, Tsunade estava ocupada com seu trabalho, como sempre fazia durante operações não críticas. Você está aqui, disse Tsunade sem nem olhar para cima, já ciente da presença de Kawakaze. Trouxe algo delicioso para você, anunciou Kawakaze, abrindo casualmente a porta do laboratório sem hesitar. Coloque ali e você pode ir agora. Ok. Kawakaze obedientemente colocou os lanches no chão, soprou um beijo voador para Tsunade e saiu do laboratório. Idiota, murmurou Tsunade com um sorriso fraco e indefinível no canto da boca. O que você descobriu hoje? Perguntou Kawakaze, curiosa sobre o progresso de seus experimentos nas células de Hashirama. Não é tão rápido assim, disparou Tsunade, irritada com a suposição de que a pesquisa fosse rápida ou fácil. Eu só estava perguntando. Então, no que você está trabalhando? Perguntou Kawakaze com um sorriso irônico mudando de assunto. Vou cultivar células de besta com cauda, respondeu Tsunade, seu tom revelando sua profunda concentração. Do Shei? Kawakaze perguntou incerto. Bem, vou tentar extraí-lo primeiro, explicou Tsunade. Minha ideia é cultivar algumas das células e depois selá-las em um corpo humano. Assim, poderíamos aproveitar um pouco do poder da besta com cauda. Esse conceito claramente a intrigou. Era um projeto no qual ela parecia especialmente interessada. Acho que é possível, disse Kawakaze, lembrando-se de como, na história original, Orochimaru cultivou o chifre do 8 caudas, que Kabuto mais tarde usou em Blue B durante a reencarnação do mundo impuro. No entanto, Kawakaze também se lembrou de que se tratava de um clone inconsciente da besta com cauda. Mesmo que uma besta com cauda completa fosse cultivada, ela ainda seria significativamente diferente da original. Ainda assim, como uma fonte suplementar de poder, era suficiente e poderia até ser chamado de uma ferramenta salva-vidas para ninjas privados de chakra. Este é um experimento de longo prazo, e o crescimento das células é muito lento, comentou Tsunade, plenamente ciente dos desafios. Ela era jovem e paciente, imperturbável diante do prazo estendido. Os dois conversavam sobre o experimento como se fosse uma conversa informal. Se outras aldeias descobrissem seus planos, provavelmente ficariam furiosas e lançariam um ataque. Por que você não pegou algumas células da Kyuubi? Kawakaze perguntou distraidamente, sabendo que Mito tinha controle total sobre a fera. Isso é loucura. Receio que minha avó não aprovaria, respondeu Tsunade firmemente, ciente das implicações e sem nunca ter tocado no assunto com ninguém. Vamos começar com Shei. Ele é mais fácil de intimidar, sugeriu Kawakaze, observando que precisariam de um suprimento constante de matéria-prima caso o experimento falhasse. Estava claro que Shei não conseguiria recusar Tsunade. Você é o único que é fácil de intimidar, sua família inteira é, gritou Shei de dentro de Tsunade. Faltava um pedaço em uma de suas asas, embora seu tamanho enorme tornasse o dano quase imperceptível, a menos que fosse inspecionado de perto. Chega! Não vou cortar suas asas de novo, disse Tsunade, tentando acalmar Shei, já que os gritos incessantes dele estavam atrapalhando seu trabalho. Quando Orochimaru voltar, vocês dois poderão trabalhar juntos, sugeriu Kawakaze. O progresso deve ser mais rápido. Kawakaze mal podia esperar pelo retorno de Orochimaru e planejou pedir atualizações a Navaki. Por enquanto, Navaki era o único que ocasionalmente recebia notícias de Orochimaru. Tudo bem, concordou Tsunade. Ela ainda confiava em Orochimaru, confiante em suas habilidades. Enquanto isso, Navaki observava Minato demonstrar um novo ninjutsu. A enorme cratera deixada pelo Rasengan o impressionou, mas ele não hesitou em pedir conselhos a Minato. Minato começou a explicar, mas suas palavras soaram como barulho e baque, deixando Navaki completamente irritado. Se não quiser ensinar, é só dizer. Que diabos é barulho e baque? Haha, Kushina riu abertamente, achando a explicação estranha de Minato cativante. Vou ajudar Minato a organizar os pontos principais desta técnica e explicá-la a você, disse Kushina, intervindo e colocando o braço em volta de Minato. É mais ou menos isso, murmurou Navaki, a nuvem negra metafórica sobre sua cabeça finalmente se dissipando. Apesar do temperamento de Kushina, sua competência era inegável. Misaki, vamos continuar praticando Shuriken Jutsu, disse Navaki, decidindo evitar Minato por enquanto puxava Misaki junto. Capítulo 170. Os dias após a guerra foram aparentemente calmos. Todos viviam felizes exceto Hiruzen Sarutobi, que permanecia ansioso e agitado. Ele estava determinado a manter a posição de Hokage, acreditando que ainda precisava dele para seu desenvolvimento. Kawakaze, por outro lado, esperava pacientemente que a opinião pública mudasse a seu favor. Ele passava os dias confortavelmente, orientando seus discípulos, passando tempo com Tsunade e desfrutando momentos com Sakumo. A data do casamento com Tsunade estava em discussão, com Mito se encarregando de escolher um dia propício.
Como avó, os desejos de Mito naturalmente tinham a mais alta autoridade, já que não havia ninguém em nenhuma das famílias com status superior. Ela levava o casamento do casal muito a sério e até se aventurar a sair várias vezes, apesar de raramente sair de casa, para encontrar um praticante de Feng Shui confiável que pudesse harmonizar a harmonia cósmica de Kawakazi e Tsunade. Essa dedicação deixou Hiruzen extremamente inquieto. Ele se sentia profundamente intimidado pela influência de Mito e sentia como se tudo ao seu redor representasse uma ameaça em potencial, deixando-o tenso como um caco de nervos. Matius. Em uma rua movimentada de Konoha, por algum motivo desconhecido, dois grupos de pessoas começaram a brigar. Felizmente eram todos civis, então não houve grandes danos. Os moradores, assustados com o caos, se dispersaram enquanto o sangue manchava a rua, e membros decepados caíam em meio à comoção. A polícia de Konoha respondeu rapidamente, e a intervenção dos Uchiha rapidamente controlou a disputa. Os responsáveis pelos danos foram indenizados, enquanto os que infringiram a lei foram presos. Incidentes como esses não eram novidade, e os Uchiha resolveram o assunto com eficiência. Fugaku não pensou muito nisso, presumindo que esse pequeno acontecimento passaria despercebido. No entanto, o que se seguiu acabou não sendo nada insignificante, acabou enfurecendo Fugaku. Naquele mesmo dia, um guarda das sombras chegou ao território Uchiha. O guarda transmitiu uma mensagem de Hiruzen Sarutobi, convocando Fugaku para discutir um assunto importante. Intrigado com o pedido incomum, Fugaku não pôde deixar de se sentir incomodado. Que assunto justificaria tal convocação? Seus instintos o alertavam de que não seria nada bom. Fugaku se preparou e foi sozinho até o prédio do Hokage. Bang bang. Ele bateu na porta do escritório do Hokage. A voz de Hiruzen veio de dentro. Fugaku empurrou a porta e entrou. Lá dentro, ele viu Hiruzen e Omura sentados no sofá. Senhor terceiro, qual o motivo de me chamarem aqui hoje? Perguntou Fugaku, franzindo a testa enquanto se sentava no sofá sem cerimônia. Com o poder vem a confiança, e Fugaku não tinha razão para esconder seu desdém por Hiruzen. Não é nada muito importante, respondeu Hiruzen, forçando um sorriso enquanto dava uma tragada casual em seu cachimbo. Seu tom desmentia sua insatisfação com as ações de Fugaku, mal escondendo seu descontentamento. Outro dia, a polícia militar de Konoha lidou com um caso de combate armado, não é? Sim, respondeu Fugaku. Ele se lembrava vagamente de ter revisado o arquivo do caso, mas não havia pensado muito a respeito. Ficou se perguntando aonde Hiruzen queria chegar. Recentemente, alguns moradores reclamaram que sua resposta foi muito lenta, continuou Hiruzen. Essa demora causou inúmeras mortes inocentes. Você sabe alguma coisa sobre isso? Enquanto falava, o sorriso no rosto de Hiruzen desapareceu e seu tom ficou mais frio. Omura observava Fugaku atentamente com uma expressão predatória, como um falcão avaliando a presa. Já aumentamos a punição para combates armados que ferem civis inocentes, disse Fugaku calmamente. A indenização para as vítimas também foi decidida. Após anos na polícia militar de Konoha, ele havia desenvolvido seus próprios métodos para lidar com esses casos. Fugaku evitou responder diretamente à acusação, concentrando-se nos resultados. Lidar com isso depois do ocorrido é como consertar o rebanho depois que as ovelhas se perderam, comentou Hiruzen, em tom crítico. É preciso reagir mais rápido para evitar danos, em primeiro lugar. A repreensão sutil deixou Fugaku desconfortável, e ele respondeu apressadamente. Mesmo se quiséssemos monitorar toda Konoha, simplesmente não temos mão de obra suficiente. Embora sua declaração fosse verdadeira, foi um momento de descuido que apresentou uma oportunidade. Você se tornou líder da polícia militar de Konoha recentemente, disse Hiruzen, com um tom de voz que demonstrava uma compreensão superficial. É natural que as coisas não sejam perfeitas. Afinal, seu tio se sacrificou pela vila. Mas a questão da falta de mão de obra é facilmente resolvida. Posso designar pessoal adicional para se juntar à sua força policial militar de Konoha, interrompeu Omura, aproveitando o deslize de Fugaku. Seu tom revelava sua verdadeira intenção, mal disfarçada sob um disfarce de prestatividade. As palavras de Omura revelaram a verdadeira motivação deles, não ajudar, mas enfraquecer ainda mais a influência dos Uchiha. Nem mesmo a polícia militar de Konoha estava a salvo de seus planos, que buscavam conquistar sua própria fatia. Não posso concordar com isso, disse Fugaku severamente em tom firme. A polícia militar de Konoha era o último bastião de poder dos Uchiha, e ele não permitiria que fosse comprometida. Estou apenas zelando pelos seus melhores interesses. Por favor, reconsidere este assunto, Hiruzen. Hiruzen falava com tanta autoconfiança que ficou claro que Fugaku não tinha escolha. Hiruzen não acreditava que Fugaku, ainda jovem e com o peso da morte recente do tio pairando sobre ele, ousaria agir contra sua autoridade. Tsunade e os Uchiha estão próximos. Enfraquecer os Uchiha primeiro servirá a dois propósitos, pensou Hiruzen. Esta é a oportunidade perfeita, disse, com a voz carregada de falsa sinceridade. Selecionaremos alguns funcionários excepcionais para você. Isso facilitará muito o seu trabalho, e tenho certeza de que incidentes como este não se repetirão. É tudo para o bem da vila. A polícia militar de Konoha tem efetivo suficiente, mas obrigado pela sua gentil oferta, Lorde Terceiro, disse Fugaku, reprimindo sua raiva crescente enquanto recusava mais uma vez. Um sorriso fraco, quase imperceptível, surgiu no canto da boca de Hiruzen. O jovem ainda não tinha forças para resistir. A polícia militar de Konoha não é o exército pessoal do seu Uchiha, retrucou Hiruzen, em tom áspero. Você não quer que a vila prospere? Com isso, Hiruzen impôs um fardo intransponível a Fugaku. Qualquer argumento adicional apenas o retrataria como alguém que trabalhava contra os interesses da vila. Preciso voltar e discutir isso com meu pessoal, caso contrário, mesmo que eu faça isso, o trabalho que se segue será difícil. Fugaku não teve escolha a não ser fazer uma pequena ameaça, confiante de que Hiruzen entenderia suas implicações. Isso era de se esperar. Pode voltar, respondeu Hiruzen calmamente.
Ele não levou a ameaça de Fugaku a sério, contanto que seu pessoal fosse admitido na polícia militar de Konoha. Ainda havia bastante tempo pela frente, e ele poderia se infiltrar aos poucos. Fugaku Uchiha se levantou e foi embora sem nem se despedir. Ele ainda é muito jovem para lutar comigo, Sarutobi murmurou com raiva quando Fugaku desapareceu. Essa jogada já foi feita. Só falta ver como ele vai responder. Omura, que estava por perto, sorriu com cumplicidade para seu antigo parceiro. O Uchiha não vai conseguir escapar de nada. O que Koharu anda fazendo ultimamente? Perguntou Hiruzen, soltando uma densa nuvem de fumaça. Ele vinha gradualmente excluindo Koharu Tatani do centro do poder. Ela está em casa e, no máximo, passando um tempo no hospital, respondeu Omura, ciente de cada movimento seu. Ela vai se arrepender, disse Hiruzen secamente. Com isso, voltou para sua mesa, sinalizando o fim da conversa. Omura não disse mais nada. Afinal, eles eram da mesma geração, e a tensão entre eles permanecia sem solução. Fugaku saiu do prédio do Hokage, ficando cada vez mais irritado à medida que pensava na situação. Aquilo era bullying levado ao extremo. Se não tivesse se esforçado tanto para se conter, teria ficado tentado a incinerar os dois velhos tolos com a Amaterasu. Enquanto caminhava de volta, mudou de direção repentinamente e seguiu em direção ao clã Ataque. Precisava discutir isso com Kawakaze, não podia tomar tal decisão sozinho. Os anciões do clã já haviam sido subjugados por ele há muito tempo, e com Manjek como sua arma suprema, ninguém mais ousava se opor a ele. Sob sua liderança, o poder dos Uchiha havia se consolidado, muito mais forte do que na linha do tempo original. Às vezes, esconder a própria força não era a melhor estratégia. Não demorou muito para que ele chegasse ao portão principal do clã Ataque. Batendo com firmeza, esperou que o mordomo viesse cumprimentá-lo. Lord Fugaku, disse o mordomo com uma reverência educada. Reconhecer visitantes importantes fazia parte do seu treinamento, e falhar nesse quesito traria desgraça ao clã Ataque. O Lord Kawakaze está? Perguntou Fugaku respeitosamente. Apesar da frustração, ele ainda se dirigiu a Kawakaze com o devido decoro. Sim, por favor, espere um momento. Vou informá-lo, respondeu o mordomo, mantendo o profissionalismo. Como era a primeira visita de Fugaku, ele não poderia entrar sem aviso prévio. Por favor. Fugaku apreciou a atitude cortês do mordomo e respondeu educadamente. Depois de 1 ou 2 minutos, o mordomo retornou e acompanhou Fugaku até o quarto silencioso, onde Kawakaze já o aguardava. Tendo retornado recentemente do hospital, Kawakaze havia chegado em um momento oportuno. Se chegasse antes, ele poderia não estar disponível. Sente-se, disse Kawakaze, servindo chá para Fugaku. Obrigado. Fugaku sentou-se, tomando um breve gole de chá antes de se aprofundar no assunto em questão. Vim te ver porque tenho algo para discutir. Kawakaze deu um leve sorriso, mas não disse nada. Ele entendia que Fugaku não o visitaria sem um bom motivo. Aparecer sem avisar não era da sua natureza. Acabei de chegar do prédio do Hokage, começou Fugaku com um tom de voz carregado de irritação. Hiruzen Sarutobi quer se intrometer nas minhas forças de segurança Uchiha. As palavras Lorde Terceiro nem passaram pela cabeça de Fugaku enquanto ele falava com Kawakaze. Ele contou toda a história, desabafando suas frustrações. Quando sua boca ficou seca, ele se sentiu muito mais leve. Ele realmente não se importa em recorrer a métodos desonestos, comentou Kawakaze balançando a cabeça. Para ele, Hiruzen Sarutobi não era diferente de um ladrão. A desculpa que o Hokage usou foi lamentavelmente fraca. Mas sugiro que você diga sim, acrescentou Kawakaze. Fugaku olhou para ele, estupefato. Por quê? Se eles não estivessem ostensivamente do mesmo lado, Fugaku poderia ter suspeitado que Kawakaze estava conspirando com Hiruzen. O que você ganha se assumir o controle da polícia militar de Konoha? A pergunta retórica de Kawakaze ressoou, forçando Fugaku Uchiha a pensar profundamente. Esta é a última autoridade remanescente dos Uchiha, refletiu Fugaku. Mas por mais que refletisse sobre o assunto, não conseguia ver nenhum benefício tangível. Além de resolver pequenas disputas, os Uchiha não ganhavam nada. Pior ainda, tinham que financiar a força eles mesmos e frequentemente incorriam na ira dos aldeões. Era uma proposta perdedora para todos. Que tipo de poder é a polícia militar de Konoha, afinal? Continuou Kawakaze. Ela pode ajudá-lo a ascender aos escalões mais altos de Konoha ou lhe dar acesso a missões confidenciais? Fugaku abriu a boca para responder, mas ficou perdido. Escutem. Kawakaze serviu chá para Fugaku, sorrindo como se já tivesse tudo planejado. Para ele, a situação estava longe de ser terrível. Não há mal nenhum em permitir que as pessoas sejam inseridas. Basta concordar, aconselhou Kawakaze. Mas você deve estabelecer condições, subsídios, por exemplo. E quanto aos recém-chegados? Kawakaze deu um sorriso irônico. Enquanto seus membros principais permanecerem firmes, esses novos recrutas serão apenas subordinados. Se houver algo que possa ofender os outros, deixe que eles cuidem disso. Não é o ideal? Quando a poeira baixar, você realmente acha que os Uchiha não terão lugar em Konoha? A análise de Kawakaze era metódica e convincente. Se Fugaku ainda se apegasse ao seu pensamento rígido, então ele estava realmente sendo míope. Entendo, disse Fugaku com firmeza, terminando o chá de um só gole. Ele havia tomado uma decisão. As nuvens escuras em seu coração se dissiparam e a conversa com Kawakaze tornou-se inesperadamente agradável. Depois de um tempo, Fugaku partiu da propriedade do clã Ataque, com Kawakaze se despedindo pessoalmente. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.